Olá, bem-vindos à sexta parte do livro Deuses e Monstros, de Shelby Maurin. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Não me faça perguntas, Heidi. Com os pés afastados e segurando ambos os lados do batente, ela nos fitava com uma expressão assustadoramente vazia. Estava nos encurralando. Qualquer vestígio de lágrimas tinha desaparecido desde que a encontramos no corredor lá embaixo. Chá de camomila, Louise? Lu caminhou até a frente do grupo, a mão roçando a minha ao passar. O toque deixou minha pele formigando. Afastei a mão com brusquidão. Você estava com cara de quem estava precisando, comentou gesticulando para a aparência desgrenhada de Manon. Seu tom de leveza parecia forçado, bem como seu sorriso. Acho que não seguiu meu conselho. Quando foi a última vez que dormiu? Manon não respondeu. Gritos no andar de baixo dissiparam o sorriso do rosto de Lu. Seus olhos se arregalaram. Você contou à minha mãe? Ainda não. Tinha que me certificar de quem era o intruso, mas contei a outras pessoas. Em breve vão informar Nossa Senhora. Merda, 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 merda! Soltando um suspiro ríspido e incrédulo, Lu cerrou os punhos antes de agarrar a gola de Manon e empurrá-la em direção às escadas. Bill fechou a porta. Tudo bem, não sabem que especificamente sou eu que está aqui. Ainda podemos... Você não vai escapar outra vez, Louise, cortou Manon, os olhos ainda apáticos e inexpressivos. Só... Lu fechou um punho diante do rosto da bruxa e Manon ficou rígida como uma tábua, incapaz de se mexer. Só fique calada um pouco, Manon. Preciso pensar. Virando para mim, Coco e Jean-Luc, disse com urgência. Não podemos sair da maneira como entramos. Alguma ideia brilhante? Lutamos? Sugeri no mesmo instante. Jean-Luc franziu o senho enquanto considerava a estratégia. Somos 6. Não sabemos o número do inimigo. Temos a vantagem do terreno mais alto, mas precisaríamos formar um gargalo. Bati com um punho na porta. Temos um! Elas não podem quebrar o encantamento. Vocês são 2 idiotas! Lu virou os olhos suplicantes para Coco. Viu algo na sala do tesouro que a gente consiga usar? Você não pode simplesmente mostrar a elas que a deusa retirou a bênção de Morgane? Bill agitava as mãos frenético. Você é a rainha delas agora, certo? De novo, por que é que eu não pensei nisso antes? Então vou sugerir isso, Vossa Alteza. Por que você não ordena seu povo a parar de queimar bruxas, acabando de uma vez com todos os nossos problemas? Voltou-se para Coco antes que ele pudesse responder. Tinha fogo mágico lá. Fechando os olhos com força, Coco massageou as têmporas. E vidro laminado. Também vi correntes e espadas e... Seus olhos encontraram os de Lu mais uma vez e alguma espécie de entendimento se passou entre as duas como um raio. A janela! Falaram ao mesmo tempo. Lu assentiu freneticamente. Vamos precisar escalar. Coco já arrastava Bill e Sally escada acima. Vai ser arriscado... Não mais do que um gargalo. Finalmente me dei conta das implicações de suas palavras. Meu estômago se revirou. Não! Vai dar tudo certo. Dando tapinhas em meu braço de modo distraído, Lu correu para a escada. Não vou deixá-lo cair. Quando não fiz menção em segui-la, assim que os gritos atrás de nós começaram a ficar mais altos, ela perdeu a paciência virando e puxando minha mão. Cedi um passo, não mais. Ela tentou me persuadir com um tom desesperado. Por favor, Heidi, temos que escalar ou não vamos sair daqui nunca mais. Não vão apenas me matar, vão matar você também. De uma maneira horrível. Devagar. Quer um gargalo? Você não tem mais a sua baliçarda, então vai sentir cada segundo de tortura. Mostrei os dentes em um sorriso. Vou arriscar. Os olhos dela queimaram de frustração, e Lu levantou a mão outra vez. Se não se mexer, vou ter que obrigá-lo. Por favor. Triunfante, abri o casaco, revelando a baliçarda e me colocando entre ela e a escada. Vá em frente. Quando Lu ficou boquiaberta, perplexa, me deliciei, com a sua surpresa, seu medo, seu... O cabo de outra faca acertou o topo da minha cabeça e cambaleei para frente, topando com ela. Lu tentou me segurar. Quase quebramos o pescoço. Atrás de nós, Bill ofegava, a faca ainda suspensa. Não preciso de magia para derrubar você. Vou arrastá-lo até o telhado se for necessário. Você não vai morrer assim. Jean-Luc surgiu ao lado dele, ombro a ombro, avultavam acima de mim, como se pudessem me intimidar, como se pudessem me ameaçar. Não temos como derrotar um castelo inteiro de bruxas sozinhos, argumentou Jean-Luc, tão traiçoeiro quanto covarde. Judas em pessoa.
Essa é a nossa melhor opção. Suba ou vou ajudar a arrastá-lo. Passos reverberavam mais alto, reprimindo um xingamento, porque eles tinham razão. Peguei Manon e passei correndo por eles. O cheiro de magia explodiu atrás de mim quando Lu voltava a trancar a porta. Lá em cima, ela começou a mover os braços em movimentos frenéticos. O tesouro obedeceu, sofás e armários se movendo e se empilhando para formar uma escada precária. Está bem. Bill se dobrou apoiando as mãos nos joelhos. Não vão conseguir passar pela porta. Temos tempo. Atirei Manon em cima de uma cadeira vazia. Não temos. Ainda rígida, ela escorregou de lado para o chão. Em breve o castelo vai ser completamente cercado. Para Lu, murmurou. Já disse que você não vai escapar outra vez. Ah, pelo amor de Deus, porra! Lu avançou até ela, resoluta, enquanto Jean levantava Sally para cima de um guarda-roupa. Bill e Coco se apressaram para subir atrás. Agachando-se ao lado do corpo prostrado da bruxa, Lu a virou com outro movimento de mão. Manon relaxou de imediato e Lu, gentilmente, eu encarei incrédulo, ajudou a bruxa a se sentar. Morgane ordenou que você matasse o seu amante, Manon. Gilles está morto por causa dela. Como pode continuar servindo uma mulher assim? Como pode ficar calada enquanto ela tortura e mata crianças? As palavras de Lu foram como uma faísca num palheiro. Manon investiu com um rosnado feroz, agarrando os ombros da outra. Minha irmã é uma dessas crianças mortas, e não foi Morgane quem a matou. Fui eu. Gilles morreu pelas minhas mãos, de mais ninguém. Fiz uma escolha naquele beco, uma escolha que não posso desfazer. Fui longe demais para voltar agora. Lágrimas escorriam por suas bochechas ao confessar. Quando voltou a falar, sua voz falhou. Mesmo que eu quisesse. Assisti perplexo enquanto Lu secava as lágrimas da bruxa com movimentos apressados. Me escute, Manon. Não, escute. Olhe ao redor. Gesticulou para os outros, para si mesmo e para mim. E me diga o que vê. Vejo traidores. Exato. Lu segurou o pulso de Manon com os olhos arregalados e suplicantes. Traí meu Colven. Reid e Jean-Luc traíram a igreja deles. E Bill e Sally traíram a coroa. Todos nós, estamos todos lutando por um mundo melhor, igualzinho a você. Queremos a mesma coisa, Manon. Queremos paz. O corpo inteiro da jovem tremia por causa da emoção, enquanto lágrimas continuavam a cair. Molhavam o colo de Lu, molhavam o piso sujo, brilhando à luz da fogueira. Finalmente Manon deixou as mãos caírem dos ombros de Lu. Você nunca vai conseguir paz. Por um momento, Lu estudou o rosto dela com melancolia e arrependimento antes de se levantar. Você está errada. Na vida, poucas escolhas não podem ser desfeitas, e chegou a hora de você fazer outra. Não vou prendê-la nem feri-la de nenhum jeito. Vá, conte a Morgane que me viu se achar necessário, mas não tente nos deter. Estamos de partida. Manon não se moveu. Lu seguiu para a pilha de móveis em silêncio, depois hesitou. Olhou por cima do ombro, mas em vez de Manon, seus olhos encontraram os meus, e ela murmurou. Já enrolou tempo bastante, Reid. Suba, prometo que não vai cair. Engoli em seco. De alguma forma, ela sabia que meu peito tinha ficado apertado e minha vista, estreita. Sabia que as minhas palmas tinham começado a suar. Sabia que eu havia hesitado ao lado de Manon não para proteger o grupo de sua ira, mas para adiar o inevitável, pensando em alguma outra saída, qualquer saída, para não deixar o cômodo pela janela, o que significava que ela conhecia minha fraqueza, minha vulnerabilidade. A raiva me percorreu através da paralisia densa de meus pensamentos, impulsionando-me em direção à mobília. Como você conseguiu ficar com o seu? Sussurrou Manon atrás de nós. Tristeza anuviava a expressão de Lu enquanto olhava para mim. Não consegui. Um por um, passamos pela janela apertada para chegar ao telhado. Minha cabeça latejava, meu coração estava acelerado. Enquanto escalava a pilha de móveis, meu pé escorregou 2 vezes e eu quase despenquei. Embora Lu mantivesse um fluxo constante de encorajamento, eu só queria poder torcer seu pescoço. O telhado poderia muito bem ter sido a ponta de uma agulha, de tão íngreme. Vou matá-la por isso, prometi. Agachando-se, ela espiou por cima da beirada para onde os demais escalavam as pedras com a ajuda de suas facas. Seus braços e pernas tremiam com esforço, com atenção. Mal posso esperar, pode acreditar. Tirou as próprias adagas da bota. Até lá, acha que consegue chegar naquela torreta? Segui a direção da lâmina. Logo abaixo, na base da torre onde estávamos, um coruchel se erguia na lateral do castelo. Parecia prestes a desmoronar. É loucura! Você primeiro, vou logo atrás. Arrancando um dedo por vez ao apoiar nas telhas que tinham se tornado minha única salvação, fui me arrastando pela inclinação. Lu avançava ao lado.
Isso mesmo, assentiu com animação excessiva, com olhos brilhantes demais, um sorriso largo demais. Ou estava mais preocupada do que admitia, ou estava gostando da situação mais do que deveria. Ambas as opções eram inaceitáveis. Quando me aproximei da beirada, meu pé escorregou pela terceira vez. Uma rajada de vento, uma sensação nauseante de leveza e uma mão. A mão dela. Quando meus dedos deslizaram da beirada, ela agarrou minha mão. A segunda logo se seguiu à primeira, envolvendo meu pulso. Minha visão girava com pontinhos pretos enquanto eu balançava no ar. Enquanto o vento soprava em meus ouvidos, meu coração batia enlouquecido. Eu não conseguia vê-la direito. Não conseguia ouvir suas instruções cheias de pânico. Só havia o chão se abrindo sobre mim e meu corpo suspenso no vazio. Impotente, tentei ignorá-la. Meus braços tremiam sob o meu peso. Me levanta! Meus gritos soavam delirantes até a meus próprios ouvidos. Me levanta agora! Uma sombra se moveu em seus olhos diante do comando. Ela me lançou um sorriso felino. Diga que sou linda! Eu... o quê? Diga! Repetiu ríspida. Que sou linda! Encarei-a por um momento de parar o coração. Lu não podia estar falando sério, mas estava. Dos braços fracos aos olhos vingativos ao sorriso afiado, era tudo muito sério. Ela podia me soltar mesmo, se não a satisfizesse logo. Não tinha como sustentar meu peso para sempre. Mas o que ela estava me pedindo? Para mentir? Para adulá-la? Não. Queria algo mais. Algo que eu não podia dar. Entre dentes, cuspi. Você disse que não me deixaria cair. Você me disse muitas coisas também. Tinha dito a verdade. Queria matá-la. Matar todas elas. Não cederia àquela heresia, aquele grande romance entre nós que ela tinha sonhado. Como se fosse possível. Como se uma bruxa e um caçador de bruxas pudessem ser qualquer coisa senão inimigos. Não me lembrava de nada disso, e queria menos ainda lembrar. Mas, naquele segundo, com o vento soprando com um jubilo terrível, olhei para baixo. Um erro. Minha visão periférica escureceu. Minha mão escorregou 1 milímetro da de Lu. Está bem, falei rapidamente, odiando a mim mesmo, odiando ainda mais a ela. Você é muito linda, Lu. A mais linda que você já viu? Quase chorei de frustração. Mais linda ainda. Não consigo nem pensar direito quando olho para você. Ela sorriu radiante e a tensão se derreteu do seu rosto tão depressa quanto tinha chegado. Os braços pararam de tremer. Tarde demais, me dei conta de qual era seu jogo. Sua magia não podia funcionar em mim graças à baliçarda, mas ela a usara para fortalecer o próprio corpo. Estivera fingindo o tempo todo, alimentando meu medo. Provavelmente poderia ter me levantado com um único dedo. Uma ira renovada queimou incendiária em meu peito. Agora, disse ela imensamente satisfeita consigo mesma, diga que sou excelente cantora. Você... Estou esperando, cantarolou. Você é uma excelente cantora. Canta como um pássaro, um anjo, e se não me levantar nesse segundo, vou torcer esse seu lindo pescoço. Ela esperou mais um segundo só para me humilhar, depois mais um, e outro. Bem, agora que resolvemos essa questão, com um impulso poderoso me puxou por cima da beirada do telhado mais uma vez. Desmoronei ao seu lado em uma mistura de braços e pernas trêmulos, quase vomitando aos pés dela. Nunca mais minta para mim. Ela me cutucou na bochecha. Eu não teria deixado você cair. Mentira. Bem, levantou um ombro tranquilo. Talvez até tivesse deixado você cair, mas não teria deixado se estatelar no chão. Seu sorriso se tornou quase autodepreciativo. Vai logo, Chess. Eu teria tirado esse castelo inteiro do lugar antes de deixar você morrer. Por quê? As palavras escaparam, repetidas e indesejadas. Não era hora para uma pergunta dessas. Também não era o lugar. Não com bruxas rastejando por dentro e por fora do castelo. Deviam estar se reunindo lá embaixo naquele exato instante, querendo nos devorar. Manon já as teria avisado, querendo tirar proveito da vantagem. Mas nenhum grito soava do chão e nenhuma magia nos encurralava. Por que me salvou? Por que deixou a bruxa ir? Você a confortou, secou as lágrimas dela. Nós dois queremos matar você. Aquela nova compreensão me chocou a ponto de me calar. Manon queria matá-la. Eu não sabia como sabia, mas sabia. Manon, Lavoisin e até Morgane, a própria mãe de Lu, a queriam morta, mas... Meus pensamentos se condensaram e estancaram como lama. Aquilo também não estava certo. Não tenho uma filha, alegara Morgane. Seria possível que ela também tivesse se esquecido da filha, da mesma forma como eu tinha me esquecido da minha esposa? Ou Lu teria mentido sobre as duas coisas?
Eu a fitei com suspeita enquanto ela se levantava. Por quê? Repeti com firmeza. Com um tapinha em meu rosto, Lu deslizou pela beirada do telhado sem mim. Sua voz subiu com o vento. Não me faça perguntas, mon amour, e não lhe direi mentiras. Franzi a testa ao ouvir as palavras simples. Depois de uma careta, traziam uma sensação diferente das outras, mordendo e picando como insetos. Balancei a cabeça para desalojá-las, mas persistiram. Enterraram-se mais fundo, familiares, dolorosas e perturbadoras. Não me faça perguntas. Embora eu permanecesse no telhado, minha visão se escureceu de repente, e no lugar de telhas e fumaça, vi árvores, raízes retorcidas e uma garrafa de vinho, olhos azuis verdeados, uma sensação nauseante de déjà vu. E não lhe direi mentiras. Não. Balancei a cabeça, livrando-me das imagens, e finquei a faca na pedra. Estava acontecendo aqui. Outra punhalada na parede. Era real. Fui me abaixando mais. Era agora. Clink, clink. Não me lembrava dela. Clink. Não tinha acontecido. Clink, clink, clink. Repeti o mantra durante toda a descida. Repeti até os olhos azuis verdeados terem se dissolvido com as árvores, o vento e o buraco. Minha dor latejou com uma dor renovada naquele nome. Ignorei, concentrando-me no mundo lá embaixo. Os outros me agarravam em silêncio. Bruxas não se escondiam nas sombras. Pelo jeito, Manon não tinha nos traído. Eu não compreendia. Sem olhar para ninguém, saltei, aterrissando com o impacto. Está tudo bem? Lu me estabilizou por reflexo. Quando me retraí sem responder, ela suspirou e gesticulou em direção às pedras atrás da torre, esgueirando-se pelas sombras como se tivesse nascido lá. Senti uma pontada no peito ao observá-la. Não me faça perguntas, mon amour, e não lhe direi mentiras. Outra lembrança semi-completa, inútil, quebrada, como um caçador de bruxas incapaz de matar uma bruxa. Verdade ou consequência? Lu. Na metade do caminho de volta para Le Mélancolique, Célia adormeceu no cavalo. Jean-Luc, que sucumbira a uma espécie de estupor horas antes, não tinha conseguido segurá-la a tempo e ela caiu de cara na lama, ganhando o nariz sangrando no processo. Rapidamente concordamos que era necessário parar para descansar. Jean-Luc alugara 2 quartos na pousada mais próxima, contrabandeando-nos para dentro por uma porta dos fundos sob o abrigo da escuridão. Volto com comida, prometera ele. Embora a fumaça ainda ofuscasse o céu noturno, devia ser entre a meia-noite e a aurora. Tínhamos sido muito ágeis, considerando todos os obstáculos, entrando e saindo do Château Leblanc em pouco mais de 1 hora. Mesmo assim, eram poucas as pousadas que serviam ceia às 3 da manhã. Mas eu suspeitava que o casaco azul de Jean poderia ajudar o dono da pousada a deixar de lado o horário esdrúxulo. Coco, Sally e eu reivindicamos um dos quartos enquanto esperávamos, e Reid e Bill desapareceram no cômodo ao lado. Quase de imediato, Sally se atirou de barriga no colchão de palha, com a respiração ficando mais profunda e a boca se abrindo. O filete de baba caindo no travesseiro a transformava no próprio retrato da dama por excelência. Coco e eu puxamos cada uma um pé de bota para descalçá-la. Acho que não vou conseguir esperar a comida, comentou Coco, escondendo um bocejo com a mão. Meu estômago roncou alto. Eu vou. Guarde um pouco para mim, pode ser? Sorri quando ela desmoronou na cama ao lado de Sally. Era apertado. Nenhuma das duas pareceu notar. Pode deixar. Um pouco mais tarde, Jean-Luc entreabriu a porta, trazendo uma bandeja com figos secos, brioche e queijo coté. O aroma divino de ensopado de carne subia da terrina prateada ao centro, com o vapor fazendo cócegas em meu nariz. Imediatamente comecei a salivar, mas ele parou de repente quando notou Coco e Sally. Levantando um dedo a meus lábios, tirei as frutas secas, pão e queijo da bandeja e deixei sobre a mesinha de cabeceira. Gesticulei para que ele saísse para o corredor, hesitando apenas um segundo antes de partir um pedaço de queijo para mim. Eu amava queijo. Estão exaustas. Fechando a porta atrás de mim, atirei o pedacinho dentro da boca e quase gemi de prazer. Podem comer quando acordarem. Embora fosse óbvio que ficou irritado diante da perspectiva de cear comigo e não com Sally, Jean-Luc assentiu e me guiou até o quarto dos homens. Bill acendera um candelabro na penteadeira que lançava uma luz suave sobre a mobília esparsa, uma cama de solteiro, como a do nosso quarto, e uma bacia de porcelana para os hóspedes se lavarem. O lugar inteiro tinha uma atmosfera desgastada, mas aconchegante. Devia ser em grande parte por causa da colcha colorida sobre a cama e do piso de madeira de tonalidade quente. As meninas caíram no sono. Grunhiu Jean-Luc, fechando a porta com o pé. É para o me ofender?
Rodopiei-me atirando na cama e caindo dramaticamente bem no colo de Bill. Estava recostado contra a cabeceira, com as pernas esticadas, dominando mais do que a parte a que tinha direito do espaço. Bufando, ele me empurrou para fora da cama. Sem me perturbar, atravessei o cômodo para investigar o conteúdo da terrina, mas Jean-Luc afastou minha mão. Servindo um ensopado em tigelas de madeira rachada, acenou com o queixo para trás de si. Vá se lavar, pelo amor de Deus. Suas mãos estão imundas. Infelizmente, Heidi estava logo ao lado da bacia. Fez uma carranca enquanto eu me aproximava, movendo-se de maneira discreta para não me tocar. Quando espirrei água nele por acidente, marchou para o outro lado do cômodo. Se partirmos depois do café da manhã, vamos chegar a Le Mélancolique pela tarde. Falei para ninguém em particular. Energia ansiosa me percorria quando aceitei a tigela de ensopado e traguei seu conteúdo com voracidade, debruçada por cima da bacia como um rato, tentando resistir à tentação de preencher o silêncio e o ar morto entre nós. Se aquele era o templo da masculinidade, eu não queria nada com ele. Meus olhos deslizaram para a rede. Bom, queria um pouquinho só. Comemos em silêncio até não restar mais nada da ceia. Então, uma batida leve soou à porta. Capitão Toussaint? Perguntou uma voz fina e desconhecida. Os olhos de Jean-Luc se arregalaram e ele se virou para nos encarar, dizendo com movimentos labiais: o dono da pousada. Minhas mais sinceras desculpas, mas posso entrar um momento? Minha esposa me deu uma bronca lá embaixo por conta da minha terrível falta de educação, e ela tem mesmo toda a razão. Trouxe uma garrafa de uísque como recompensa. Nós o destilamos aqui mesmo usando o trigo do meu irmão. Sua voz se elevou, cheia de orgulho. Eu ficaria honrado em lhe servir pessoalmente um drink. Jean-Luc pigarreou. Basta deixar aí na porta? Soou como uma pergunta. Era um dom daquele senhor, sem dúvidas, conseguir imbuir uma palavra tão pequenina de tanta decepção. Bem, sim, verdade. Que grosseria de minha parte. Já é muito tarde, é óbvio, e tenho certeza de que o senhor precisa descansar. Minhas mais sinceras desculpas, repetiu. A garrafa fez um ruído quando topou a porta. Tenha uma boa noite, capitão. Não ouvimos seus passos recuarem. Eu quase podia vê-lo se demorando no corredor, talvez pressionando uma orelha contra a porta, esperando que o grande capitão fosse se apiedar e mudar de ideia. Reid e eu trocamos um olhar de ansiedade. Como se fosse sua deixa, Jean-Luc grunhiu baixinho. Monsieur Laurent? Ele nos lançou um olhar de desculpa antes de rapidamente juntar nossas tigelas e as esconder atrás da bacia. Semicerrei os olhos, incrédula. Com certeza não pretendia. Adoraria tomar um drink. Por favor, entre. Reid, Bill e eu não tivemos outra alternativa senão correr para encontrar um esconderijo, mas o cômodo tinha pouquíssimas opções. Como eu era a menor do grupo, mergulhei para debaixo da cama. Como era o mais estúpido, Bill se agachou atrás da penteadeira para qualquer um ver, e Reid, sem escolha, e com certeza não pequeno, mas talvez até mais estúpido do que Bill, rolou para debaixo da cama comigo, envolvendo minha cintura com um braço para impedir que eu aparecesse do outro lado. O movimento esmagou meu rosto contra seu peito e me afastei agarrando a gola de Reid com fúria. O que diabos há de errado com você? Ele se virou de costas, me olhando feio, assim que Monsieur Laurent entrou. Capitão, o senhor não faz ideia de como Madame Laurent ficará satisfeita ao saber que você vai experimentar nosso uísque. Vai ficar tão satisfeita. Obrigado, muito obrigado. O corpo enorme de Reid bloqueava a minha visão do quarto, de modo que, bem devagar e com cuidado, me debrucei sobre o seu peito, espiando por cima do seu ombro. Ele permaneceu completamente imóvel, podia até ter parado de respirar. Monsenhor Laurent era um homem alto e esguio, trajando pijama e chinelos, e se ocupava com 2 copos diante da penteadeira. Jean-Luc se moveu discretamente para ocultar Bill. É uma honra experimentar, Monsenhor. Obrigado mais uma vez por nos oferecer abrigo a uma hora tão inconveniente. Minha companheira dorme no quarto ao lado, acrescentou, aceitando o copo de líquido âmbar ofertado. Bebericou rapidamente. Tenho que admitir, Monsenhor Laurent deu um gole da própria bebida, recostando-se contra a mesa com ares de um homem que estava começando a se sentir em casa. Foi um choque encontrá-lo à nossa porta, capitão. Riu baixinho. Bom, nem preciso dizer isso, preciso? Perdão pelas boas-vindas que não foram das mais calorosas. Precaução nunca é demais. As bruxas estão ficando mais atrevidas e abundam por esses lados. O senhor devia ouvir os sons fantasmagóricos da floresta à noite. Estremecendo,
Ajustou a touca de dormir, revelando uma testa alta onde o cabelo começava a rarear. Apesar do tom casual, gotas de suor brilhavam por causa do nervosismo. Temia Jean-Luc. Não. Meus olhos se estreitaram com astúcia. Temia o casaco azul de Jean-Luc. De qualquer modo, achei que a maioria dos chassés estaria em Cesarine para o conclave. Tomou outro gole generoso de uísque. Imagino que o senhor tenha ficado sabendo a respeito dos julgamentos? Jean-Luc, que até onde eu sabia, não tinha ficado sabendo de coisa alguma, assentiu e esvaziou o copo. Não tenho permissão para falar sobre tais assuntos. Ah, sim, sim, evidente. Muito bem, senhor. Quando Monsenhor Laurent fez menção de encher o copo de Jean-Luc outra vez, o capitão balançou a cabeça, e o dono da pousada fez uma expressão de decepção, mas se recuperou quase imediatamente, talvez até um pouco aliviado, e acabou com o restante do uísque em um único gole. Vou deixá-lo a sós, então. Por favor, aceite essa garrafa como sinal de nosso agradecimento. Não é todo dia que se aloja um herói. Estamos honrados, meu senhor, simplesmente honrados em recebê-lo. Reid estava tão quieto e tenso que poderia ter criado raízes sobre a cama. Com o maxilar trincado, olhava irritado para o estrado acima de nós, sem nem sequer piscar, enquanto Monsenhor Laurent saía do quarto e Jean-Luc fechava a porta outra vez. A chave clicou na fechadura. Reid ficou imóvel, obviamente dividido entre seu desejo de fugir de mim e o de se esconder de Jean-Luc pelo resto da eternidade. Estudei seu perfil rígido e iluminado por trás. Imaginava que devia doer. Ouvir a reverência do dono da pousada pela pessoa que ele costumava ser, a pessoa que jamais voltaria a ser. Jean-Luc tinha aquela honra agora, embora, a bem da verdade, se continuasse a esconder bruxas debaixo da cama, também perderia o privilégio em pouco tempo. Sem conseguir me segurar, afastei uma mecha de cabelos acobreados da testa de Reid. Ele não sabe. Quem não sabe o quê? Perguntou Reid ríspido. O dono da pousada. Não sabe quem está aqui. Quando ele balançou a cabeça enojado, comigo, consigo mesmo, com a situação, falei com firmeza. Não sabe o que é heroísmo de verdade. E você sabe? Fez uma cara de escárnio para mim. Você é uma heroína, Louise Leblanc? Não, mas você é. Embora tenha afastado minha mão, não se moveu para sair do lugar. Costumava ser. Agora estou escondido embaixo da cama com uma bruxa. Sabia que me encontraram no meio do lixo? Quando não respondi, ele bufou balançando a cabeça mais uma vez. Óbvio que sabia. Você sabe tudo sobre mim, não sabe? Seus olhos ardiam com emoção naquele pequeno santuário de sombras. E de fato era um santuário. Apertados e escondidos do restante do mundo, poderíamos ter sido as últimas duas pessoas vivas. Então sabe que cresci sem rumo, cresci sozinho. Eles me chamavam de garoto do lixo e lutei com unhas e dentes por respeito. Quebrei narizes e ossos para consegui-lo. E matei a única pessoa que me considerava parte da família. Alguém assim lhe parece um herói? Um nó se formou em minha garganta ao ver sua expressão. Ele parecia aquele menininho perdido e solitário. Reid, a cabeça de Bill surgiu sobre a cama. O que vocês dois estão falando, cheios de segredinhos aí embaixo? Como se eu tivesse acendido um fósforo dentro de sua calça, Reid deu um pinote para trás para se afastar de mim, levantando-se e sumindo de vista. Bill o observou partir com uma expressão sobressaltada antes de estender a mão para mim. Na outra, segurava a garrafa de uísque. Algum processo de sedução? Nenhum, graças a você. Tenho que proteger meu investimento, mas e as lembranças dele? Franzei a testa. Coco acha... Sei o que Coco acha. Enganchou um braço em meu pescoço, puxando-me para mais perto. Reid nos observava de cara amarrada do canto mais distante do cômodo. Quero saber o que você acha. Aposta de lado. Você preferiria que a gente se focasse em recuperar a memória dele? Sei que não podemos forçá-lo a reverter o padrão, mas talvez possamos dar uma ajudinha. O peso das palavras se assentou em meu peito. Uma escolha. Ele tinha me oferecido uma escolha, livre de julgamento ou reprovação, livre de conselhos. Tinha me levado até uma bifurcação na estrada e agora esperava, paciente, que eu escolhesse esquerda ou direita. Bill me seguiria, qualquer que fosse a direção, mas... Olhei de relance para Reid. Ele já tinha feito uma escolha estúpida, mas uma escolha ainda assim. Tinha optado por um caminho sem me consultar, mas obviamente pensara que era o necessário a se fazer. Tinha sido mesmo necessário? Morgane me esquecera, sim, mas não esquecera sua ira contra a igreja ou contra a coroa. O reino estava correndo mais perigo do que nunca.
Vou encontrá-lo outra vez, Lu, prometo. Dissimulei um sorriso e dei um peteleco no nariz de Bill. Não pense que vai se safar da nossa aposta assim. Jamais sonharia com isso, minha irmã. Ainda falando baixinho, ele me liberou com uma piscadinha e um sorriso, nosso acordo implícito, e balançou a garrafa de uísque diante do meu rosto. Talvez uma bandeira branca, só por hoje? Não estou com muito sono. Tomando a garrafa dele, bebi um gole do líquido. Queimou todas as palavras não ditas em minha língua, todo o medo, a dúvida e a inquietação. Dei mais um gole. Nem eu. Agora quem é que está de segredinhos? Resmungou Reid. Nós dois olhamos para Jean-Luc, que tinha tirado o casaco sobre a prateleira. Levantei a voz e a garrafa ao mesmo tempo. E você, querido capitão? Podemos tentá-lo com isso? Vou para a cama. Vocês podem se envenenar à vontade. Levantei a mão à boca, fingindo sussurrar a Bill. Ele não quer brincar. Jean-Luc parou no meio da ação de puxar a colcha. Brincar de quê? Verdade ou consequência? Batendo as pestanas, tomei outro gole antes de entregar a garrafa a Bill. Só algumas perguntinhas até cairmos no sono. Até caírem duros, você quer dizer. Terminou de desfazer a cama e começou a subir. Não, obrigado. Acho que é melhor mesmo. Me encostei em Bill de maneira conspiratória, com os braços e pernas já agradavelmente quentes. Ele deu uma risadinha, uma presença firme e familiar ao meu lado, uma âncora contra meus pensamentos rebeldes. Você sabe tudo sobre mim, não sabe? Eles me chamavam de garoto do lixo. Ando passando muito tempo na companhia de Sally ultimamente, então tenho todo tipo de segredo interessante que posso deixar escapar sem querer. Ele ergueu o tronco na mesma hora, depois semicerrou os olhos. Devagar, voltou a se deitar. Sei o que está fazendo. Como assim? Sei o que está fazendo, repetiu enfático. E não é por isso que decidi fazer a sua vontade dessa vez. Me passe a garrafa. Bill bateu com ela na palma aberta do outro, e o pomo de Adão de Jean subiu e desceu ao dar um gole enorme. Limpando a boca, ele a entregou a Reid. Você começa. Reid examinou a garrafa com desgosto. Não vou brincar. Ora, vamos, Chas. Subi na ponta dos dedos, entrelaçando as mãos contra meu peito e balançando. Por favor, prometo que não vou obrigá-lo a comparar seu pau com o de Jean-Luc. O capitão abriu um sorrisinho. Agora, nesse caso, concordo que é melhor não brincar mesmo. Eu não ia querer humilhar ninguém. Indignado, os nós dos dedos de Reid ficaram brancos na garrafa. Você não pode estar, fez uma careta. Quais são as regras? São muito simples. Bill tirou o uísque da mão dele antes de se atirar na extremidade da cama. Eu me sentei no chão, ainda gargalhando de triunfo, e dobrei as pernas sobre o corpo. Você escolhe verdade ou consequência. Se não escolher nenhuma das duas, levantou a garrafa de maneira sugestiva. Você bebe. Parece justo? Reid permaneceu de pé, cruzando os braços e olhando feio para nós como uma espécie de deus vingativo de bochechas coradas. Meio que gostei. Eu vou primeiro. Jean-Luc pigarreou e descansou os cotovelos no joelho. Seus olhos claros encontraram os meus. Lu, verdade ou consequência? Consequência. Ele baixou os ombros decepcionado. Era evidente que eu dera a resposta errada, e mais evidente ainda que não tinha pensado em uma consequência. Abanou a mão, petulante. Desafio você a cortar o cabelo com uma das minhas facas. Em silêncio, ri e tomei um gole do uísque. Minha vez. Esfregando as palmas das mãos, virei para Reid e hesitei. Era minha primeira chance real de encará-lo fora das circunstâncias usuais, fora de Le Mélancolique, do assalto, do telhado, fora de perigo. Tinha que fazer valer a pena, e, no entanto, todos os pensamentos lógicos desapareceram da minha mente ao fitá-lo. O brilho de suspeita em seus olhos, o maxilar trincado e os braços flexionados pareciam uma parede impenetrável. Como Jean-Luc, ele sabia qual era o meu jogo e não queria brincar. Como eu o tinha fisgado em Cesarine? Vasculhei a mente tentando lembrar, sem sucesso. Presa na torre do Chasseurs, cercada por meus inimigos, eu era bruta, afiada e resguardada na maioria dos dias, atacando ao primeiro sinal de provocação. Tentara envergonhá-lo, diminuí-lo. Quase fora bem-sucedida em meus esforços, mas ainda assim ele se afeiçoara a mim, e eu a ele. Como? Quando? O uísque já tornava meus pensamentos arrastados, mesmo que ainda não as minhas palavras, fazendo-os rodopiarem em uma lembrança única de aconchego e nostalgia. Na torre havia uma banheira e uma cama compartilhada, e livros, peças de teatro e vestidos.
Reprimi um grunhido frustrado. Através das paredes finas, os roncos de Coco ecoavam. Ela ainda não tinha me treinado na sutil arte da sedução, se é que tal arte existia. Eu nunca precisara disso. Heidi tinha simplesmente me amado, apesar de tudo, e aquele amor o levara a fazer essa escolha odiosa, de me esquecer, de me salvar. Eu a honraria. De qualquer jeito, não era como se eu pudesse reverter o padrão. Mesmo sendo la dame de Sorcière, se ele não se recordava do nosso passado, eu forjaria um novo futuro e serei a promessa com outro gole. Verdade ou consequência, Heidi? Não titubeou ao responder. Consequência. Dando de ombros, apontei a garrafa para ele. Desafio você a se despir e dançar o burré, enquanto nós assistimos. Acrescentei depressa enquanto ele se dirigiu à porta. Não pude reprimir um sorriso. Ele sempre fora inesperadamente arguto. Não no corredor! Ele fez uma carranca e parou no meio do caminho. Verdade. Me diga como se sente nesse exato momento. Passa a garrafa. Ele a tomou antes que eu pudesse protestar e sufoquei a decepção. Talvez fosse melhor assim. Álcool também era uma espécie de verdade. Com alguns tragos mais, ele se tornaria um poço de informações. Bem, isso não vai ser nada bonito amanhã, comentou Bill. Minha vez agora. Louise, querida, disse lançando um sorriso charmoso. Verdade ou consequência? E por favor, escolha a verdade. Revirei os olhos. Verdade. Ele abriu um sorriso felino para mim. Quem é a pessoa mais atraente aqui? Seja honesta, aliás, ou são 2 doses de uísque. Com uma piscadela lasciva, estendi o braço inteiro na direção de Reid, condenando-o com um dedo. Aquele homem ali, o sujeito de cabelos acobreados, é ele. Reid fez outra carranca e interrompeu na mesma hora. Minha vez. Lu, qual é o seu maior medo? Você não perguntou se eu queria verdade ou consequência, argumentei. Sua carranca ficou mais acentuada. Verdade ou consequência? Consequência. Eu a desafio a responder a minha pergunta. Ri e me apoiei nos braços, posicionados para trás, cruzando os tornozelos. Inesperadamente astuto. Ainda assim, sua pergunta deixava muito a desejar. Era óbvio que tentaria transformar o jogo em uma arma. Óbvio que tentaria usar qualquer vantagem para me enfraquecer. Bom, que pena para você, companheiro. Costumava ser a morte. Falei de maneira informal. Mas uma prosinha rápida com o nosso querido amigo Ansel mudou tudo. Ele está muito bem, aliás. Todos os 3 homens me encararam com a boca aberta. Bill, em particular, parecia pálido. Ele falou comigo em Le Mélancolique. Passou um bom tempo nos seguindo, sabiam? O quê? Perguntou o príncipe incrédulo. Como? Ele era um cão branco. Ai, meu Deus! Bill se atirou de costas na colcha, pressionando a ponte do nariz. O cão branco! Achei que fosse um mau augúrio. Com o meu bufo, ele exclamou. Estava sempre lá quando acontecia alguma calamidade. Provavelmente para divertir vocês. Não me dei conta de que ele... Não vejo desde... Engoliu em seco. O que aconteceu com ele? Encontrou paz. O quarto ficou silencioso depois de minhas palavras gentis e fitei minhas mãos com intensidade, entrelaçando-as em meu colo. Mas ele também me fez entender que não temo a morte, ou pelo menos que não é morrer em si que temo, não é a dor, é ter que me separar das pessoas que amo para sempre. Olhei para cima. Mas vou voltar a vê-lo. Todos vamos. Reid parecia ter levado um tapa no rosto. Então, também se lembrava de Ansel, ainda que apenas como um noviço. Lembrava que tinha morrido. Talvez simplesmente não tivesse esperado que eu ficasse de luto por sua morte. Que seria capaz de sentimentos tão profundos por outra pessoa. Eu, uma bruxa. Pigarriei. Acho que é a sua vez agora, Jean-Luc. Ele imediatamente olhou para Bill. Verdade ou consequência? Verdade? Sally chegou a falar de mim durante a viagem de vocês? Falou? O príncipe se virou para Reid sem mais detalhes, apesar dos protestos veementes de Jean-Luc. Verdade ou consequência? Consequência. Outro sorriso largo, dessa vez mais duro. Eu o desafio a usar magia para transformar seu cabelo ruivo em azul. O rosto de Reid corou até alcançar uma coloração marrom arroxeada. Não posso! Como ousa? Compartimentalizar não é saudável, irmão. Viu seu rosto naquele cartaz de procurado com a palavra feia que começa com B, mas acho que ainda não admitiu para si mesmo o que significa. Ergueu uma sobrancelha em desafio. Negação é o primeiro estágio do luto. Verdade.
disse Reid entre dentes. Sim, é. Bill se inclinou para a frente com uma expressão intensa. Por que não consegue parar de olhar para a nossa encantadora Louise? O rosto de Reid corou ainda mais. Aquela quantidade toda de sangue nas bochechas devia ser fisicamente desconfortável. Comecei a rir baixinho. Porque quero matá-la. Ah, ah, ah. Bill sacudiu um dedo de reprovação antes de colocar a garrafa na mão de Reid. São 2 tragos por mentira. Quando Reid engoliu os 2, furioso, sem hesitar, sem negar a falsidade, um tipo inteiramente diferente de calor tomou meu peito, fluindo por meus braços e pernas. Eu me ajoelhei, inquieta de euforia. O cômodo girava com um lindo tom rosado. Verdade ou consequência, Jean-Luc? Ele nem fingiu estar interessado. Verdade. Você se arrepende do que aconteceu em Modranite? Um momento de silêncio se passou. Relutante, os olhos dele foram até Reid, cuja expressão era assassina agora, ou nauseada. Ainda assim, não interrompeu o jogo, e o repentino estreitamento dos seus olhos traíram seu interesse. Queria saber a verdade. Queria muito saber. Após um momento, Jean-Luc passou a mão no rosto e murmurou: Sim e não. Não me arrependo de seguir ordens. As regras existem por uma razão. Sem elas temos caos, anarquia. Ele soltou um suspiro sem olhar para ninguém. Mas me arrependo das regras em si. Abaixando a mão, perguntou a Reid. Verdade ou consequência? Verdade. Seu coração ainda está com os Chasseurs? Os 2 se encararam por outro longo momento. Eu me inclinei para a frente na expectativa, prendendo o fôlego, enquanto Bill fingia não estar ouvindo, sendo que, na realidade, esperava cada palavra cheio de ansiedade. Reid desviou os olhos primeiro, quebrando o silêncio. O seu está? Jean-Luc se esticou e tirou o uísque da mão do amigo. Depois de engolir, se levantou e me entregou a garrafa. Para mim, já chega por hoje. A porta se fechou com um clique às suas costas. E então sobram 3, murmurou Bill, ainda brincando com a beirada da colcha. Piscou para mim de repente. Eu a desafio a lamber a sola do meu sapato. Mais uma meia hora de fanfarrice se seguiu. Os desafios que eu e Bill criávamos foram ficando cada vez mais ridículos. Faça uma serenata para nós. Dê 4 piruetas. Xingue como um marinheiro por 20 segundos sem parar, enquanto as perguntas ficavam cada vez mais pessoais. Qual é a coisa mais nojenta que você já colocou na boca? Qual é a coisa mais nojenta que já saiu do seu corpo? Até Reid estar completamente bêbado. Ele cambaleou até mim quando chegou sua vez, agachando-se, pousando a mão pesada em meu ombro. Uma luz cinzenta iluminava a janela. Sua voz estava arrastada. Qual foi a maior mentira que você já contou? Um pouco de uísque deve ter espirrado de meu nariz. Nunca contei que eu era bruxa na Torre Chasser. Você não sabia. Isso é idiotice. Como eu poderia nunca ter notado? Essa é uma excelente pergunta. Lu, minha querida irmã, Bill atirou um braço por cima do rosto de maneira dramática, ainda deitado na cama. Você tem que me dizer, tenho alguma chance com Coco? Óbvio que tem. Ela só tem olhos para você, qualquer um enxerga isso. Ela enxerga? Ele me espiou com os olhos cansados. A garrafa em sua mão continha uma quantidade alarmante de uísque, o que significava quase nada. Ela me chamou de Ansel, sabe? Dia desses. Não foi de propósito, óbvio, só meio que escapou. Começou a virar a garrafa para a colcha, mas atravessei o cômodo e a peguei no último segundo. Ela estava rindo de uma piada minha. Olhou para mim de repente, o olhar mais aguçado e nítido, mais calmo. Ela tem uma risada linda, não tem? Amo a risada dela. Com gentileza, o empurrei contra o travesseiro. Você ama mais do que apenas a risada de Coco, Bill. Os cílios dele tremeram. Vamos todos morrer, não vamos? Não. Puxei a coberta até o queixo dele, prendendo-a sobre seu corpo. Mas eu o desafio a se confessar para ela mesmo assim. Confessar? Sua voz se perdeu em um enorme bocejo. O quê? Que você a ama? Ele riu outra vez enquanto os olhos finalmente se fechavam e o seu corpo sucumbiu ao sono. E então sobram 2. Virei para Reid surpresa ao encontrá-lo bem atrás de mim, os olhos fixos nos meus com uma intensidade profunda e perturbadora que não estava lá antes. Verdade ou consequência? Borboletas explodiram em meu estômago enquanto ele se aproximava ainda mais. Calor banhava cada centímetro do meu corpo. Verdade. Ele balançou a cabeça devagar. Engoli em seco. Consequência? Me beije. Minha boca se abriu por vontade própria enquanto eu olhava para ele.
enquanto via o fascínio primevo em seus olhos, mas mesmo através da névoa turva do álcool, do desejo profundo e desesperado, me forcei a recuar um passo. Ele me seguiu. Levantou a mão para segurar a minha nuca. Reid, você não... Você está bêbado. As pontinhas de suas botas encontravam meus dedos descalços. O que é isso entre nós dois? Um bocado de álcool. Sinto como se conhecesse você. Você me conheceu um dia. Dei de ombros desamparada, com dificuldade de respirar tão perto dele, sentindo seu calor, o brilho em seus olhos. Não olhava para mim assim desde antes da praia. Não tinha me olhado assim no cavalo, na ponte, na sala do tesouro e nem mesmo debaixo da cama. Meu olhar foi até o uísque em sua mão e o calor em minha barriga se tornou algo mais semelhante à náusea. Álcool também era uma espécie de verdade. Mas agora não conhece mais. A mão de Reid deslizou para a lateral do meu pescoço e o polegar roçou meu maxilar. A gente tinha um relacionamento romântico. Tinha? Então por que está com medo? Segurei seu pulso com força para não deixar que o polegar resvalasse para meus lábios. Cada instinto em meu corpo se rebelava contra mim. Cada instinto desejava o toque dele. Não assim. Porque isso não é real. Você vai acordar com uma dor de cabeça latejante dentro de algumas horas e vai querer me matar outra vez. Por quê? Porque sou uma bruxa. Você é uma bruxa. Repetiu as palavras devagar, languidamente, e não consegui resistir. Descansei o rosto contra a palma de sua mão. E conheço você. Quando ele se desequilibrou um pouco, minhas mãos envolveram sua cintura para estabilizá-lo. Ele se debruçou para enterrar o nariz em meus cabelos e inspirou fundo. Nunca fiquei bêbado antes. Eu sei. Você me conhece. Conheço. Verdade ou consequência? Verdade. As pontas dos dedos de Reid percorreram minha cicatriz e ele abaixou ainda mais a cabeça, roçando o nariz pela curva do meu pescoço e ombro. Por que você tem rosas na garganta? Eu me agarrei a ele, sem saber o que fazer. Minha mãe me desfigurou com ódio. Coco me transformou com esperança. Então ele parou, recuando um pouco para me olhar. Uma emoção indescritível sombreou seu olhar enquanto passava da minha cicatriz para meus lábios. Por que seu cheiro é tão doce? Embora uma pressão aumentasse atrás dos meus olhos, a ignorei, colocando um dos braços de Reid sobre meus ombros para ampará-lo. Ele desmoronaria em breve. Desajeitado por causa do álcool, seus movimentos não tinham a graça típica. Não tinham nem sequer coordenação básica, e ele continuava instável, balançando. Com fervor, rezei para que não se lembrasse de nada daquilo pela manhã. Não devia tê-lo deixado beber tanto. Minha têmpora direita latejou de dor. Eu não devia ter bebido tanto. Com passos lentos e pesados, o arrastei até o outro lado do quarto para a cama. Tem o cheiro de quê, Reid? Sua cabeça caiu em meu ombro. De um sonho. Quando o deitei com cuidado ao lado de Bill, sua perna inteira caindo para fora do colchão, sua mão capturou a minha e se demorou lá, mesmo depois dos olhos terem se fechado. Você tem cheiro de um sonho. A ressaca. Reid. Eu sentia como se tivesse sido atropelado por um cavalo descontrolado. Na ruela atrás da pousada, nossos próprios cavalos estavam irrequietos, nervosos, resfolegando e batendo os cascos. Segurei as rédeas com mais força. A parte de trás dos meus olhos latejava com uma dor oca. Quando senti o estômago se rebelar de repente, virei de costas para os animais, fechando os olhos contra a fraca luz da manhã. Nunca mais. Prometi a eles com amargura. Nunca mais beberia outro gole de álcool. O cavalo mais próximo de mim levantou o rabo e defecou em resposta. O odor quase me descompôs. Pressionando o punho contra a boca, amarrei as rédeas com dificuldade em um poste e fugi para os quartos outra vez. Os demais guardavam seus pertences com movimentos lentos e arrastados. Coco observava da cama enquanto Sally andava de um lado para o outro tentando ajudar. Mas não ajudava. Só tagarelava. Alto. Por que não me acordou? Bateu o braço de Jean-Luc antes de se abaixar para procurar debaixo da cama um pé de bota desaparecido do rapaz. Você sabe que sempre quis experimentar o uísque e acabaram com uma garrafa inteira sem mim e brincaram de verdade ou consequência. Como teve coragem de me deixar dormir no quarto ao lado enquanto vocês se divertiam sem mim? Não foi divertido, resmungou Bill, aceitando sua camisa enquanto Lua a entregou. Em algum ponto da noite, a roupa tinha acabado dentro da bacia de tomar banho. Ele a exprimia com uma expressão de imensa infelicidade.
Divertido é a última palavra que eu usaria para descrever a noite de ontem, aliás. Pode parar de falar agora, querida? Ah, bobagem! Abandonando a busca debaixo da cama, Sally se levantou e plantou as mãos nos quadris. Quero saber cada detalhe. Que perguntas fizeram? Que desafios aceitaram? Aquilo ali? Seus olhos recaíram sobre uma mancha escura em um cantinho da mesa. É sangue? Andei até lá para limpar as bochechas quentes e murmurei. Caí fazendo uma pirueta. Ai, meu Deus, está tudo bem? Na verdade, deixa pra lá. Esqueça a pergunta. É óbvio que vocês se divertiram muitíssimo sem mim, então um pouquinho de sangue pode ser a sua punição. Mas tem que me contar tudo o que aconteceu, já que não se deram ao trabalho de me convidar. Para a sorte de todos, temos um bom tempo pela frente para vocês me contarem cada detalhe do caminho até Le Mélancolique. Jean-Luc agarrou os ombros dela com os olhos vermelhos e suplicantes. Amo você, Sally, mas, por favor, cala a boca. De acordo, comentou Bill, levantando o sapato no ar. Embora a jovem tenha semicerrado os olhos para os dois, Coco interrompeu com a voz se elevando até ter começado a gritar. O que foi? Abri um sorriso ainda mais largo ao notar nossas caretas coletivas. Cada palavra era uma alfinetada em meu olho. Não conseguem nos ouvir? Sally, querida, precisamos falar mais alto. Sally também sorria. Ah, sim, Cosette! Que grosseria abominável a nossa! Devo repetir tudo o que acabei de falar? Acho que seria a coisa educada a se fazer. Tem razão, seria mesmo. O que eu disse foi que... Por favor. Bill se virou desamparado para Lu, que estava sentada no chão ao pé da cama, dobrando as roupas sujas e as guardando na mochila. Meu estômago voltou a se revirar ao vê-la. Billy me subiu a garganta. Ela não tinha falado com ninguém desde que acordara, nem sequer me dirigiu um olhar. A verdade é que a causa do meu enjoo poderia ser só a vergonha que sentia. Vergonha da lembrança da pele dela, macia e doce. Seu cheiro ainda me assombrava. Eu a desafiara a me beijar. Batendo o pé até a bacia de lavar o rosto, engoli ácido. Quando ela não respondeu, Bill cutucou seu ombro e Lu olhou para cima com uma expressão vazia, o rosto pálido, as sardas mais visíveis do que o normal. Pode forçar as duas a calarem a boca de algum jeito, talvez soldar suas cordas vocais? Lu levantou a mão às orelhas, tirando um pedacinho de tecido de cada uma. O que foi? Todos a encaramos. Tampões de ouvido. Tinham feito tampões de ouvido com um pedaço de coxa da pousada. Bill os tomou dela com um ar de reverência, colocando-os nos próprios ouvidos. Você é um gênio do mal. Mas Lu não riu, apenas ficou imóvel. Seus olhos recuperaram o foco e ela fitou o quarto devagar, como se tivesse perdido em pensamentos o tempo todo. Ainda segurava uma roupa íntima em uma das mãos quando perguntou: Não devíamos mandar avisar Claude sobre Morgane? As palavras da mulher odiosa ecoaram entre nós. A hora é agora. Já me cansei desses joguinhos incessantes. As árvores se mobilizaram e vamos segui-las, atacando direto e com violência enquanto o conclave delibera. Também seria bom avisar Blaise e ambos deveriam ficar cientes de Isla. Podemos coordenar algum tipo de defesa. Não consegui reprimir um bufo. Acha mesmo que as sereias e lobisomens podem coordenar qualquer coisa? Seu olhar ficou repentinamente aguçado. Acho que todos os planos que já coordenamos foram a merda e acabaram em total e completo desastre. Precisamos deles, concordou Coco firme, puxando os cordões da mochila para fechá-la e se levantando. Vou mandar uma mensagem da praia. Fez uma pausa, depois que Isla tiver concordado em nos ajudar. Ao mesmo tempo, todos olhamos para o anel no dedo de Lu, que o girou nervosa. Acha que podemos confiar nela? Seus olhos encontraram os de Coco do outro lado do quarto. Podemos confiar na sua mãe? Nós cumprimos a nossa parte no acordo. Coco deu de ombros. E as águas não permitem falsidade. Certo. Lu continuou girando a aliança, girando, girando e girando. E, e o que é o conclave? O que estão deliberando? Foi Jean-Luc quem respondeu. Líderes religiosos do reino inteiro se reuniram em Cesarine para eleger um novo arcebispo. Também estão... Limpou a garganta, de repente, muito interessado em sua mochila. Também estão obtendo informações de Madame Labelle. O que estava implícito nas palavras deixou todos tensos. Obtendo, repetiu Lu. Jean-Luc continuou sem olhar para ela. O fogo infernal continua castigando a cidade. O que você quer dizer com obtendo? Perguntou Coco sem se abalar.
Você sabe o que significa. Todos me encararam no silêncio que se seguiu. Meu pescoço formigava por causa do calor, meu rosto também. Não me importo. Lucy levantou. Ela é sua mãe. Já disse que não me importo. Com um rosnado, me virei para retornar aos cavalos, arrependido da decisão de me reunir com o grupo, de me reunir com ela. Mas Célia apontou para minha mochila com a testa franzida. Reide? Sua mochila está se mexendo. Minha mochila está. As palavras cortaram meus pensamentos um segundo mais tarde. Olhei para baixo. Depois atirei a bolsa para o outro lado do cômodo. Algo lá dentro soltou um guincho ao se chocar com a parede. Sementes, roupas e armas se espalharam pelo chão, junto com algo que parecia um doce e um rato. Sally gritou e pulou para cima da cama. Bill se juntou a ela. Lu, por outro lado, se abaixou depressa para recuperar o doce enquanto o rato fugia por uma rachadura na parede. Depois o segurou entre os dedos. Isso é o que eu acho que é? Como é que eu vou saber? Furioso, recoloquei as sementes de volta no saquinho. Jean-Luc me entregou minha camisa, minha calça. Enfiei tudo na mochila outra vez, sem cerimônia. Depois, tentei tomar o doce da mão dela. Seja o que for, é meu. É um rolo de canela. Ela não o soltou. Estava aí dentro esse tempo todo? O pãozinho se partiu um pouco entre os dedos. Não lembro. Você se lembra de comprá-lo? Não. Então, com certeza comprou para mim. É meu. Não é seu. Sally pigarreou enquanto continuávamos a batalha por um pão velho e duro. Um rato estava comendo isso aí agorinha há pouco, correto? Não tudo. Com olhos ardentes, Lu puxou com força e o rolo de canela se partiu ao meio. Ela abriu a boca para dar uma boa mordida. Fogo se acendeu em meu próprio peito e tentei roubá-lo dela. Devolve isso. Coco estapeou o pãozinho para fora da mão de Lu antes que eu pudesse. Não, disse simplesmente. Não vamos fazer isso. Guardando o saco de sementes na minha mochila, voltou a arrumar a sua própria. Comportem-se, crianças. Lu e eu nos encaramos irritados. A rixa. Lu. Mais tarde naquele dia, a névoa nos envolveu. No limite da trilha que dava na praia, desmontamos dos cavalos olhando ao redor, através da neblina, em busca de qualquer sinal de vida. Constantino morrera, então será que as águas não tinham mais guardião? Podíamos simplesmente caminhar até a orla? Deveríamos fazer isso? Bill, Sally e Jean-Luc, melhor vocês ficarem aqui só por precaução, sussurrei. A magia de Isla protegeu vocês antes, mas não sabemos se vai nos conceder a mesma cortesia dessa vez. Eu vou levar o anel até ela. Olhei para Coco. Você vem? Sem responder, ela enganchou o braço no meu em um esforço admirável de manter a normalidade, mas não havia nada de normal sobre aquele lugar. Nada de normal na maneira como nos abaixamos ao mesmo tempo para tirar as facas das botas. Apesar da hora, ainda dia, fumaça escondia o sol, e as brumas escureciam a região, mergulhando-a em eterno crepúsculo. Densa como água, a neblina se colou a nós enquanto dávamos um passo à frente, limitando nossa visibilidade, e foi por esse motivo que berramos quando a mão de Reid segurou meu cotovelo. Nem pense nisso. Eu me desvencilhei com um grito indignado. Não faça isso! Se você quer vir junto, tudo bem, mas avise antes. Eu podia ter cortado sua mão fora. Coco semicerrou os olhos. Ele pode estar planejando coisa pior. Ele a encarou, a névoa ondulando ao redor do seu corpo alto. Não confio em nenhuma das duas. Não vou deixar vocês saírem do meu campo de visão. Você também não está exatamente nos fazendo cair de amores por você, retrucou Coco, falsamente doce. Tenho uma baliçarda. Pode ser que haja bruxas por aqui. Ah, mas há bruxas por aqui. Ele cerrou os dentes. Manon pode ter contado às outras sobre o que roubamos. Podem estar à espera. Por um momento, ela fingiu estar refletindo sobre a possibilidade antes de dar de ombros. Está bem, contanto que não enfie essa baliçarda em mim. O fato de ela ter virado as costas para ele, puxando-me, era prova do progresso dos dois. Reid seguiu sem mais comentários. Avançamos pela trilha tão silenciosamente quanto era possível, atentos a qualquer ruído, mas não havia som algum. Nem o agitar das folhas, nem o rebentar das ondas, nem o canto das gaivotas. Não, aquele silêncio era uma criatura viva, sobrenatural, denso e opressivo. Quando chegamos à praia, hesitamos, piscando para a repentina luz do sol e nos aproximando uns dos outros mais do que teríamos em situações normais. Basta jogar o anel dentro da água ou...
Como se meu sussurro tivesse quebrado alguma espécie de encanto, Angélica se materializou na água como se fosse um espectro, silenciosa e etérea, com água escorrendo do vestido de prata pura. Quando seus olhos pousaram em Coco, o rosto tranquilo se abriu em um sorriso de tirar o fôlego. Cosette, você retornou. Eu disse que retornaria. Tirando o anel de ouro do dedo, o estendi depressa para ela. Aqui, é seu. Obrigada, Louise. Seu sorriso se apagou um pouco ao examinar a aliança simples em sua palma. Embora brilhasse inocentemente ao sol, nós duas sabíamos qual era sua verdadeira natureza. Sua história tinha sido forjada em morte e magia até ambas terem se tornado uma só. Faz muito tempo desde que vi esse anel pela última vez. Com arrependimento, seus olhos se ergueram até Coco. Quase 20 anos, na verdade. Isso significa que Isla está disposta a nos ajudar? Perguntei. Ela me ignorou, tomando as mãos de Coco. Filha, eventos já começaram a se desenrolar. Receio que essa seja a última oportunidade que teremos de conversar. Coco tentou se afastar sem muito entusiasmo. Já disse que não quero conversar. Precisa querer. Não? A voz de Angélica se transformou em um sussurro fervoroso enquanto ela se aproximava, mas no silêncio o som ainda ecoava. Ouvimos cada palavra. Por favor, entenda. Nunca quis deixar você, mas só de pensar em mantê-la presa sobre as águas a sua vida inteira, como um peixe em um aquário para ser examinada, admirada e seduzida, eu não conseguia suportar essa ideia. Você merecia muito mais, acredite. Sempre a observei de longe, querendo desesperadamente me juntar a você na superfície. Coco se desvencilhou das mãos de Angélica. E por que não fez isso? Você sabe por quê. O que sei é que você tem medo. Tem razão. Angélica continuou sussurrando. Eu a abandonei nas mãos de uma mulher cruel na esperança de que um dia ela amasse você, que lhe desse as ferramentas para trilhar seu próprio caminho. E isso ela fez. Você a superou, superou nós duas. Fale comigo, Chess. Simbilei, desejando desesperadamente que Bill não tivesse roubado meus tampões de ouvido. Ele me fitou com suspeita desvelada. Sobre o quê? Qualquer coisa. O que vier a... Você pode tentar se justificar o quanto quiser. Coco nem se importou em abaixar a voz. Quantas vezes já visitei essa praia gritando por você? Quantas vezes você me ignorou? Você teria vivido uma vida pela metade comigo, Cosette. Eu queria mais para você. Sem conseguir me conter, olhei de relance para trás para ver Coco encarando a mãe, incrédula. E o que eu queria não me importava, mamãe? Você e Tante. Tudo com o que se importam é essa rixa idiota. Sou apenas um dano colateral, não sou? Sou eu quem sofre. Todos nós sofremos, respondeu Angélica cortante. Não se engane, Cosette. Sua tia e eu fomos duas das primeiras bruxas a existirem. Sim, ela sentiu para a filha que estava boquiaberta. Vivia uma centena de vidas, mas talvez o tempo passava de maneira diferente. Para mim, levantou a mão com impaciência. Venha, Louise Leblanc. Também devia ouvir isso. Uma batalha está prestes a começar. Mais catastrófica do que qualquer outra que esse mundo já viu. E todos nós temos que desempenhar nossos papéis. Esse é o meu. Eu me aproximei hesitante. Não temos tempo para isso. Morgane já está a caminho de Cesarine. Se quer derrotar sua mãe e minha irmã, você vai arranjar tempo. Seu tom não dava espaço para discussão, e no segundo seguinte, ela tinha tirado uma lâmina fina da manga, cortando a palma das mãos. Seu sangue caiu, espesso na areia, e gavinhas pretas se retorceram para cima, criando cadeiras. Ela apontou para os assentos, com o sangue ainda escorrendo pelos pulsos. Florzinhas roxas, acônitos, brotavam dos pingos na areia. Sentem-se, agora. Não vou pedir de novo. Acônitos eram um alerta. Agarrei a manga de Reid e o forcei a se sentar, afundando em minha própria cadeira sem discutir. À minha frente, Coco fez o mesmo, e Angélica ficou no centro do pequeno círculo macabro. Ela girou devagar para encarar cada um de nós nos olhos. Essa é a sua história, de todos vocês, então escutem muito bem. No começo, a magia vivia dentro de todas as bruxas. Sim, você ouviu direito, Louise, acrescentou quando tentei interromper. Embora você nos chame de Dames Rouges agora, a magia das suas ancestrais era mais parecida com a nossa do que com a sua agora. Fluía por seu sangue, vibrava em suas veias. As bruxas viviam em harmonia com a natureza, sem nunca pedir mais do que davam, e sem nunca desafiar o caminho natural.
Elas viviam, morriam, prosperavam. Abaixou a cabeça. Eu era uma dessas primeiras bruxas, bem como minha irmã gêmea, Josefine. O que aconteceu? Sussurrou Coco. Angélica deu um suspiro. O que sempre acontece. Com o tempo, algumas de nós começaram a desejar mais. Mais poder, mais liberdade, mais vida. Quando um segmento da minha gente começou a fazer experimentos com a morte, uma grande rixa surgiu entre nós. Angélica se ajoelhou diante da filha, tomando suas mãos outra vez. Sua tia era uma delas. Implorei para Josefine voltar atrás, esquecer aquela obsessão com a imortalidade. Mas quando a encontrei comendo o coração de uma criança, não pude mais ignorar sua doença. Tinha que agir. Uma nova haste subiu pela cadeira de coco formada pelas lágrimas de Angélica. Como as flores de acônito, suas pétalas eram roxas, mas eram uma espécie diferente. Belladonna. Proibi minha irmã de retornar ao Château Leblanc. Você morava lá? Perguntei espantada. Todas morávamos. É o que eu estou tentando dizer, Louise. Essa é a grande rixa entre as Dames Blanches e as Dames Rouges. Embora eu tenha proibido Josephine de retornar, ela não ouviu minha advertência e reuniu outras bruxas que pensavam como ela para organizar uma rebelião. Estremecendo, Angélica se levantou e a haste de Belladonna cresceu, enroscando-se no encosto da cadeira de coco. Nunca vi tanto sangue. Eu a encarei com o coração martelando no peito, quando outra lembrança veio à tona. Sangue correndo como um rio do templo, ensopando os cabelos e as bainhas das bruxas caídas no caminho. A rixa. E, de repente, tudo fez sentido. Não tinha sido Coco quem vi naquela lembrança. Tinha sido Angélica. Angélica era a mulher sem rosto. Ela fechou os olhos. Mataram-nas. Nossa gente. Nossas mães, irmãs, tias e sobrinhas. Todas mortas em uma única noite, abatidas como animais. Apesar de tudo, Josefine não conseguiu me matar. Não depois do nosso pacto de sangue. Ela não podia torturá-la, falei, me dando conta da verdade. Não, mas ela podia me banir. E foi o que fez sem hesitar. Não voltamos a nos encontrar por muitos anos. Cruzou os braços, apoiando as mãos nos cotovelos dobrados, e pareceu se curvar. Eu observei de longe enquanto as Dames Rouges colhiam o que tinham plantado, quando entenderam o alto preço da vitória. Todas as bruxas que nasceram depois do massacre não traziam magia dentro de si. Se foram amaldiçoadas pelas irmãs assassinadas ou pela própria deusa, não sei dizer. Suas filhas, as primeiras Dames Blanches, foram obrigadas a extirpar sua magia da terra e seguir a ordem natural das coisas, e logo ultrapassaram em número suas progenitoras. A influência da minha irmã foi minguando, enquanto seus experimentos continuavam mais e mais sombrios. As Dames Blanches começaram a suspeitar dela, e quando o momento oportuno chegou, eu me aproveitei do ódio delas, do seu medo, retornando ao chateau e tirando Josephine do trono. Pulando da cadeira, comecei a andar de um lado para o outro com os pensamentos esporádicos e incompletos. Mas eu nem sabia que você era uma bruxa de sangue. Ninguém sabia. Guardei o segredo a 7 chaves por anos, temendo a perseguição e escondendo a verdade da minha magia com esforço diligente. Eu era uma covarde, sempre fui, mas no fim pouco importava. Quando pulei para a ruína, Ilan Melancolique, Isla me salvou. Ou melhor, salvou meu anel. Passou o polegar pela aliança. Minha magia. Sem ele, não sou completa. E sem mim, Le Melancolique também não é. Por esse motivo, Isla quer que eu evite me envolver na sua guerra. Não entende que é minha guerra também. Com a voz rouca de emoção mal contida, Coco murmurou: Se Josefine morrer, você também morre. Suas palavras foram como um soco no estômago. De repente, Angélica se virou, a faca apenas um borrão ao cortar a beladona que tentava se enroscar no pescoço de Coco. Tomei um susto. Heidi se sobressaltou e Coco pulou da cadeira com um pequeno berro. Nenhuma de nós notara as gavinhas se esgueirando, frutos do sofrimento e da raiva de Angélica. Quando ela voltou a falar, sua voz estava baixa. Todos temos que desempenhar nossos papéis. Coco a fitou. Atravessei o círculo para apertar as mãos da minha amiga. Isso quer dizer que Isla não vai se aliar a nós? A mão de Angélica se fechou ao redor do anel. Isla é muitas coisas. Passando por nós, flutuou em direção às águas. As cadeiras feitas de trepadeiras murcharam enquanto Heidi se aproximava, e as flores de acônito escureceram até virarem montinhos de cinzas. Mas não é uma mentirosa.
Vocês devolveram meu anel e passaram por Morgane. Provaram ser aliados dignos, Louise. Embora eu não possa intervir diretamente nos eventos que estão para acontecer, ela permitirá que as Melusianas escolham se querem caminhar ao seu lado em Cesarine. Ela permitirá que eu escolha. E elas vão? Perguntei. E você vai? Perguntou Coco ao mesmo tempo. Ela inclinou a cabeça. Eu mesma guiarei as Melusianas que se dispuserem a ir até Cesarine daqui a 3 dias. O que vai acontecer em 3 dias? Perguntou Reid com a voz tensa. Angélica apenas continuou a caminhar para as águas que permaneciam calmas e paradas. Na orla, ela parou graciosamente, entrelaçando as mãos na altura da cintura. O oráculo lhes oferece um último presente. Quando 3 cálices de ferro se materializaram diante de mim, o terror brotou em minha barriga. Reid franziu a testa e se ajoelhou depressa para examinar um. Bebam das águas, disse Angélica, e verão. Homens santos. Reid. O cálice de ferro me pareceu familiar quando o peguei e o levei aos lábios. Familiar demais, como se tivesse descido um lance de escadas, mas não notado o último degrau. Assim que a água gelada tocou minha língua, uma força invisível me tragou para a frente e caí para o horizonte. No segundo seguinte, reemergi no tribunal formal da catedral. Reconheci na mesma hora os bancos duros e os painéis de madeira nas paredes, as notas de mel no ar, das velas de cera de abelha. Banhava o cômodo com uma luz bruxelante, pois as cortinas estavam fechadas nos vitrais pontudos. Eu mesmo guardara as portas abobadadas, atrás do palanque, atrás do arcebispo, pelo menos umas 10 vezes, enquanto os culpados aguardavam o veredito. Naquele salão, não tínhamos condenado muitos. O rei Augusto e sua guarda cuidavam dos criminosos banais, enquanto as bruxas nem sequer tinham direito a um julgamento. Não, as pessoas que prestavam testemunho ali tinham sido acusadas de crimes que ficavam no meio do caminho: conspiração, cúmplices do oculto e até tentativa de bruxaria. Em todos os anos que passei com os Chasseurs, tinham sido poucas e raras as pessoas que simpatizavam abertamente com as bruxas. Algumas tinham sido tentadas com poder, outras seduzidas por beleza, outras tinham procurado obter magia para si. Até o último homem ou a última mulher tinham todos queimado na fogueira. Engoli em seco quando Lu e Coco aterrissaram ao meu lado. Tropeçando um pouco, Coco topou com um homem de cabelos prateados ao nosso lado. Ele nem deu sinal de perceber. Na verdade, quando o ombro dela atravessou o braço dele, incorpóreo, franziu o senho. Então não podiam nos ver. Desculpe, senhor, murmurei testando a teoria. Não respondeu. Também não podem nos escutar, afirmou Lu. Em desacordo com as suas palavras, estava sussurrando. Seus olhos se fixaram em algo no centro da câmara. Virei. Fiquei pálido. Com uma carranca e postura feroz, Felipe, que um dia fora meu camarada de luta, arrastava minha mãe até o palanque. Estava amordaçada e amarrada. Sangue. Tanto preto e seco quanto vermelho vivo e fresco. Manchava por completo o vestido que ela usava, e seu corpo pendia, flácido, drogada. Seus olhos piscavam entre o sono e o despertar. Meu Deus! Coco levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus! Felipe não se preocupou em desatar as mãos da minha mãe, apenas pregou a orelha dela na madeira. Com um berro, ela acordou com um solavanco, levantando do tronco, mas o movimento apenas exacerbou sua posição, rasgando a cartilagem. Seus berros logo se transformaram em soluços enquanto Felipe dava risada. Sob a influência da droga, ela não conseguia suportar o próprio peso, e quando caiu no chão, sua orelha se separou da cabeça por completo. Vermelho tingia minha visão. Sem pensar, comecei a andar, parando apenas quando outro homem se levantou, do outro lado do salão. Da mesma forma que reconhecer o cálice de ferro, reconheci seu rosto, barba grisalha, bochechas cavadas e olhos tempestuosos, embora tenha levado vários segundos para identificar de onde. Isso era mesmo necessário, caçador? Sua voz severa cortou o burburinho do cômodo. Imediatamente, todas as outras vozes silenciaram. Todos os olhos se viraram para ele, que não desviou a atenção de Felipe. Se não me engano, essa mulher já foi incapacitada pela cicuta, segundo as instruções do curador. Não apresenta qualquer ameaça em sua presente condição. Sem dúvidas, presumo que medidas adicionais como essa são cruéis e incomuns? Embora tenha soado como uma pergunta, todos sabiam que não era. A censura em seu tom era evidente. E foi então que o identifiquei. Parado entre os bancos da igreja, com uma tigela de ensopado nas mãos cheias de artrose,
A maioria das pessoas da igreja não receberia nem a própria mãe de braços abertos se fosse uma pecadora, Achille Altier. Mas já não era um homem intratável e recurvado da paróquia do cemitério. Tinha penteado e hidratado a barba com óleo. Estava bem aparada. A batina também. Resplandecia na semi-escuridão. Mas a maior diferença era que estava se portando diferente, empertigado, mais alto, e dominando o cômodo com uma facilidade que invejei. Filipe não gostou, endireitando os ombros. Olhou ao redor para os rostos austeros e impassíveis do conclave. É uma bruxa, padre. Precaução nunca é demais. Está dizendo que sabe mais do que os padres na nossa enfermaria? O rosto do Chasseur empalideceu. Ora vamos! O homem a nosso lado se levantou também, quase tão alto e grande quanto eu. Apesar dos cabelos grisalhos, grossos e brilhantes como os de um homem mais novo, ele irradiava jovialidade e vitalidade. Pele reluzente, feições clássicas. Alguns poderiam até considerá-lo um homem belo, mas reluzia uma malícia nos olhos azul claros. Deus o criara como um aposto de Aquile em todos os sentidos possíveis. Não nos apressemos a condenar Chasseur Brisbois por nos proteger contra a concubina do diabo, cujo poder está justamente em sua falsidade. Ele arqueou uma sobrancelha grossa, embora eu seja obrigado a censurar o sangue que ele derramou em nosso palanque. Filipe se apressou a abaixar a cabeça. Perdão, padre Gaspard. Padre Gaspard. Minha mente rapidamente preencheu a lacuna. Padre Gaspard Fosse. Reconheci o nome da temporada que passei ao norte de Amandine, onde ele comandava a maior paróquia do reino fora de Cesarine, conquistando grande renome no processo. O arcebispo não gostara nada da sua ambição, de sua dissimulação. A língua astuciosa. Desde o começo, eu não tive uma boa impressão de Padre Gaspard, mas ali, vendo-o em carne e osso, me dava conta de que o arcebispo falara a verdade, pelo menos naquele caso. Padre Gaspard não era um homem santo. Franzi a testa diante da minha própria conclusão repentina. O que tinha presenciado para pensar assim? Ele tinha defendido um Chasseur de críticas abertas. Tinha feito sua paróquia prosperar. Ambos deveriam ter sido feitos admiráveis, bíblicos, mas não eram. Não eram. E eu não entendia. Nem a ele, nem a igreja, nem aquele calor em meu peito e a sensação de formigamento em minha pele, como se eu tivesse ficado pequeno demais para ela. Está perdoado, criança, disse o padre, apesar da barba grisalha de Filipe. Tudo é perdoável na busca de nossa nobre causa. O pai conhece seu coração. É ele quem compele sua mão a ser violenta contra essas criaturas. Gaspard desceu os degraus em direção a Filipe, devagar, quase como se fosse um passeio, fino, altivo e superior. Talvez Padre Achille tivesse revirado os olhos. Apesar disso, também desceu, seguindo Gaspard até o outro lado da câmara. Os dois se encontraram no palanque, um de cada lado, minha mãe no meio. Achille se colocou diante dela. Sua batina escondia o corpo comatoso dela. Ele jamais compele nossas mãos a serem violentas. Recue, velho. Embora não passasse de um murmúrio, a voz de Gaspard ainda assim reverberou pelo salão silencioso. Daria para ouvir uma agulha caindo no chão. Estamos aqui para queimar uma bruxa, não para mimá-la. Minhas bochechas coraram de raiva, de uma dor inexplicável, mas não devia ter ficado agitado, não devia ter ficado magoado, e com certeza não devia ter sentido qualquer tipo de preocupação pela bruxa sendo julgada da mesma forma como acontecera com Célia e Gaspard. Porém, eu não conseguia explicar minhas próprias decisões. Eu não a amava mais, não gostava de Padre Gaspard, e não queria que minha mãe, uma bruxa, sofresse. Não queria que morresse queimada. Senti uma vergonha nauseante me percorrer e desmoronei no banco mais próximo, desesperado para recuperar a compostura. Quando Lu me seguiu, pousando a mão em minhas costas, me forcei a contar até 3, 5, 10. Qualquer coisa que fizesse meus pensamentos turbulentos voltarem a entrar em foco. Sabia o que precisava fazer. Imaginei com nitidez. Eu desembanhando a faca para cortar fora a mão dela, para cravá-la em seu peito. Com a mesma nitidez, me vi puxá-la para perto e enterrar o nariz em seu pescoço, sentir o gosto de sua cicatriz, abrir suas pernas sobre o meu colo e tocá-la com gentileza, ou sem gentileza, ou da maneira como ela quisesse. Quando seus lábios se abriram, roubei meu nome e o guardei para sempre, não com um grito de dor, mas de desejo. É assim que se toca uma mulher. É assim que você me toca. A dor partiu meu crânio em dois diante da cena tão realista e me curvei para a frente, agarrando a cabeça, expulsando as palavras odiosas, a voz odiosa.
Quando se espalharam e se perderam, a dor diminuiu, mas minha vergonha ardia mais forte do que antes, intolerável. Fiz menção de arrancar suas mãos de cima de mim. Parei no último instante. Quando ela se inclinou sobre meu ombro, seus cabelos fizeram cócegas em minha bochecha. Heide? Nenhuma decisão foi tomada ainda, rosnou Achille. Gaspar sorriu, um gato com um segredinho. Óbvio que foi. Não posso culpá-lo por sua ignorância, uma vez que seu idealismo fez com que vários lhe virassem as costas. Não ousam falar livremente na sua presença por medo de censura. Quando Achille não lhe deu a satisfação de uma resposta, nem uma carranca, nem um piscar de olhos, o padre continuou. Mas, por favor, esperemos Vossa Majestade contar os votos. Está para chegar a qualquer momento. Inclinou-se para a frente para sussurrar algo na orelha de Achille. Um sussurro de verdade dessa vez, não dissimulado. Enrijecendo, Achille murmurou para a resposta. Como se tivesse recebido permissão, o conclave retomou a conversa baixa, todos esperando pela chegada do meu pai. Lucy sentou ao meu lado. Não vão jogar sua mãe na fogueira de verdade. Não se preocupe. Sua coxa estava pressionada contra a minha. Eu me forcei a me afastar. Vão sim. Coco fez uma careta e deslizou até o lado de Lu, balançando a perna agitada. Infelizmente, acho que ele está certo. É provável que Auguste vai querer queimá-la só por despeito por causa do fogo infernal. Lu olhou para mim de olhos arregalados e alarmada. O que vamos fazer? Nada. Quando ela ergueu uma sobrancelha, nada impressionada, fiz uma carranca e acrescentei. Não há nada que possamos fazer. Ainda que eu quisesse ajudá-la, e não quero, não dá tempo. Minha mãe é uma bruxa e vai queimar por seus pecados. Você também é um bruxo, retrucou Lu ríspida, e ainda que não fosse, conspirou bastante com a gente. Contou meus crimes nos dedos e cada um era uma faca recoberta de veneno. Você se casou com uma bruxa, e eu não lembrava. Dormiu com uma bruxa. Queria ter dormido. Escondeu e protegeu uma bruxa várias vezes. Fechei meus olhos, sentindo o estômago se revirar. E o melhor de tudo, assassinou outra pessoa por uma bruxa, por 4 bruxas para ser mais precisa. Meus olhos se abriram enquanto ela apontava para nós 3 e depois para o chão. E a mais importante delas está sangrando naquele carpete agora mesmo. Por você, aliás. Ela se sacrificou por você, o filho dela, o filho que ela ama. A maioria das pessoas da igreja não receberia nem a própria mãe de braços abertos se fosse uma pecadora. Eu também não era um homem santo. Cerrei os punhos e desviei o olhar. Não sei usar magia. Sabe sim, com um tom casual, Coco examinava uma cicatriz no pulso. E você praticou várias vezes quando Lu não estava diretamente envolvida, o que significa que está escolhendo esquecer. Quando abri a boca para responder, para rosnar, ela apenas apontou para mim. Cale-se! Não estou interessada em desculpa. Isla nos presenteou com essa visão, então temos que prestar atenção. Estamos aqui por um motivo. Olhei irritado para ela e ela retribuiu o gesto. Cruzando os braços, Lu expirou com força pelo nariz, ainda com raiva. Pelo jeito, também tínhamos isso em comum. Após um momento, ela perguntou: O que Madame Labelle tem a ver com a eleição de um novo arcebispo? Estão usando o indiciamento dela como a própria corte de justiça deles. Não deveria ter explicado nada, só não consegui parar. Apontei com o queixo em direção a Achille e Gaspard e acrescentei: Aqueles dois estão competindo pelo título. Coco fez uma careta e sondou a câmera. Presumi que em busca de algo que Isla gostaria que encontrássemos. É melhor que Achille vença. Lu olhou para nós. Você o conhece? Era o padre em fé tombe. Ele nos reconheceu dos cartazes de procurados, mas mesmo assim nos abrigou durante uma noite e até nos ofereceu café da manhã. Não era muito fã de Bill, acrescentou Coco como se fosse outro ponto em favor do homem. Seria o primeiro a ser bispo decente que Belterra já viu. Não vai vencer. Para provar a teoria, gesticulei para os homens aglomerados logo abaixo de nós. Tinham juntado as cabeças para sussurrarem, com os pescoços tensos e as vozes agitadas. Lu e Coco se entreolharam antes de se inclinarem para escutar. Não está se ajudando em nada, simbilou o homem cujos cabelos começavam a rarear. Não com o histórico dele. Que histórico? Perguntou seu companheiro mais jovem, mas igualmente calvo. O terceiro, também calvo, mas com uma longa barba, balançou a cabeça. É óbvio que você não estaria ciente, não é, Emily? Aconteceu antes de você nascer. Essa não é a primeira campanha dele.
O primeiro fez uma expressão de desdém para Achille, exalando uma hostilidade inexplicável. Achille tentou angariar votos e competir com Florim durante o último conclave, mas retirou a candidatura no último momento. Nunca deu uma explicação, acrescentou o barbudo. Apenas se enclausurou naquela paróquiazinha horrenda ao norte. O velho Florim levou o título e ninguém nem sequer ouviu falar de Achille por quase 30 anos, até agora. Outra batida soou e os homens pararam de falar, observando enquanto Filipe saía para o corredor, fechando as portas atrás de si. O homem calvo bufou e recomeçou a fofoca maliciosa. Ouvi falar que o irmão dele se apaixonou por uma bruxa. Não consigo lembrar seu nome. Aldrich, complementou o velho barbudo reflexivo. Ao contrário do colega, parecia menos inclinado a odiar Achille. Olhava-o com algo que era quase curiosidade. Meu pai disse que Achille ajudou a família inteira a passar despercebida pela fronteira. O mais jovem franziu a boca. Não sabia que ele tinha simpatia por bruxas. Como não? O primeiro apontou para onde Achille ainda escudava minha mãe. Não tem a menor chance de conseguir a maioria dos votos, não com a sua postura. Toda essa conversa de paz e civilidade com as criaturas desse reino, o conclave jamais o indicará. É evidente que o tempo de reclusão afetou seu bom senso. Lu bufou com veemência inesperada. Acha que ele vai sentir-se eu cortar fora a língua dele? Sem conseguir permanecer quieto, desci os degraus em direção à minha mãe. Não toque neles. Por quê? Ela correu para me seguir. Ele é, obviamente, um filho da... As portas abobadadas se abriram com violência antes dela terminar. Vestido com uma capa de pele de leão com a juba envolvendo os ombros, meu pai entrou no tribunal. Filipe e 3 caçadores que não reconhecia o acompanhavam. Em harmonia, a congregação inteira se levantou e fez uma reverência. Todos os presentes, até Achille. Meu estômago se revirava quando parei de supetão ao lado do palanque. Na última vez que nos vimos, ele me ameaçara com tortura, com ratos. De imediato, meu olhar resvalou para minha mãe, que estava estirada, imóvel. Embora um dia seu vestido tivesse sido verde esmeralda, eu já não conseguia mais identificar a cor. Um tom marrom, talvez. Eu me ajoelhei para examinar seu abdômen. Quando seus olhos acompanharam meu movimento, parei petrificado. Sim, sim, bonjour. Auguste abanou a mão agitado. Não tinha sorrisos para oferecer naquele homem, nem formalidades vazias. Sondei-o com ódio crescente. Seus cabelos permaneciam imaculados, é óbvio, mas as olheiras tinham se aprofundado. Os dedos tremiam sem motivo. Ele os escondeu sobre a capa. Não posso demorar muito. Embora esse fogo maldito tenha abrandado um pouco, vários ao redor do salão encararam ao ouvir o termo profano, mas Auguste não se desculpou. Os curadores finalmente acreditam ter descoberto uma solução. Uma planta rara da Forêt Désir. Seguindo em frente, fez um movimento ordenando que Achille se afastasse de minha mãe. Vamos acabar com isso. Coco bufou e resmungou. Não existe solução, seja fruto ou não. Franzi a testa. Como você sabe? Porque o fogo foi criação do meu sofrimento. Com uma expressão solene, ela encontrou meu olhar. E não há solução para esse tipo de sofrimento. Só tempo. O fogo pode abrandar, sim, mas nunca vai se extinguir de verdade. Lua sentiu fitando minha mãe, e minha mãe, jurei que a encarava de volta. Agachando-se ao lado dela, Lu pousou a mão em seu braço enquanto Auguste prosseguia com seu discurso maçante. Todos conhecemos os crimes dessa criatura. Apontando, fez uma careta de desdém para a figura imunda de minha mãe. Com os próprios lábios, esse ser admitiu a culpa. É uma bruxa poderosa. Prometeu que abateria o lago de fogo em troca da sua vida. Mas Deus encontrou nossa cura. Os curadores já começaram os testes. Até o final da semana prometeram algo que vai extinguir o fogo infernal. E então, essa bruxa queimará por seus pecados. Essa bruxa. As palavras não deviam ter machucado. Ela era uma bruxa, mas também era minha mãe e a antiga amante dele. Ele se deitara com ela. Tinha até a amado, se o que a minha mãe dizia era verdade. Madame Labelle com certeza o amara. Agora, sua barriga sangrava por causa das mordidas de ratos, e ela levantava a mão ferida para o rosto de Lu, que tentou sem sucesso segurá-la, sua própria mão atravessando sem fazer contato. Foi só então que registrei o restante das palavras do rei. Até o final da semana. Senti o coração apertar. Ela seria jogada na fogueira até o final da semana. Não daria tempo de alcançá-la. Estava perto demais. Vários dos presentes aplaudiram o discurso do rei, inclusive o homem calvo, mas apenas Achille fez um som de protesto. Sua Majestade, há protocolos a serem seguidos. Sem o arcebispo eleito,
O conclave deve fazer uma votação oficial. Ah! Augusto franziu o nariz ao se virar. Novamente o senhor Padre. Aquile, Vossa Majestade. Aquile Altier. Aquile Altier. O senhor entende que o apoio da coroa é necessário para se obter o acerbispado? É preferível, não necessário. Auguste levantou uma sobrancelha, sondando o homem com novos olhos. É mesmo? Por favor, Aquile, interrompeu Gaspar diplomático. A palavra de Sua Majestade é divina, e se ele proclamou que a bruxa deve queimar, ela vai. Se a palavra dele é divina, resmungou Aquile, não deveria ter nenhum problema em deixar que façamos uma votação. O resultado estará de acordo com a sua vontade. Alguma coisa tem que estar. Auguste olhou irritado para ele antes de levantar os braços e se dirigir a toda a audiência, com um tom de voz rude e impaciente. Os senhores ouviram o homem. Seu padre Aquile quer uma votação, e terá uma votação. Todos que forem a favor de queimar a bruxa levantem as mãos. Esperem! Aquile levantou os próprios braços com os olhos arregalados de pânico. A bruxa ainda pode se provar útil. Os curadores ainda não aperfeiçoaram o extintor ainda. Se tudo falhar, se matarmos essa mulher, que esperança teremos de extinguir o fogo? Então se dirigiu apenas para Auguste. O conhecimento dela foi valioso para os curadores. Posso trazer um deles até aqui para testemunhar. Auguste respondeu entre dentes. Não será necessário. Esse conclave já escutou o suficiente de suas divagações absurdas. Com todo respeito, Vossa Majestade, a busca por conhecimento não é absurda, não quando a vida de uma mulher está em risco. Cuidado, padre, ou considerarei o que fala heresia e não apenas divagação. A boca de Aquiles se fechou depressa, desaparecendo sobre a barba, e Auguste voltou a se dirigir à congregação. Vamos tentar outra vez, sim? Todos que forem a favor de queimar a bruxa levantem as mãos. Todas as mãos no tribunal se levantaram, todas menos uma. Embora Aquile observasse os colegas decidirem o destino de minha mãe com uma expressão imperscrutável, manteve as mãos fixas nas laterais do corpo, firme, implacável, mesmo sobre o olhar funesto do rei. Parece que o senhor perdeu a votação, comentou Auguste desdenhoso. Minha palavra é divina. Vamos resgatá-la, sussurrou Lu, cheia de fúria para Madame Labelle. Não sei como, mas vamos, prometo. Era possível que Madame Labelle tivesse balançado a cabeça. Por que esperar até o final da semana? A voz de Aquile tremia com autocontrole. Já tomou sua decisão. Por que não queimar a bruxa agora? Auguste riu e levou a mão ameaçadora ao ombro de Aquile. Porque ela é apenas a isca, seu tolo. Temos peixes muito maiores para fisgar. A Filipe disse: espalhe a notícia pelo reino inteiro, capitão. Madame Helene Labelle irá para a fogueira. Lançou um olhar significativo em direção a Aquile. E todos que fizerem objeções vão ter o mesmo fim. O padre fez uma reverência rígida para o rei. O senhor deve seguir sua consciência, Vossa Majestade, e eu, a minha. Certifique-se de que a sua consciência o leve para a frente da catedral daqui a 3 dias. Ao pôr do sol, o senhor mesmo vai acender a pira. Com isso, saiu pelas grandes portas abobadadas mais uma vez e o tribunal se dissipou em fumaça. Parte 4. Quem planta vento, colhe tempestade. Provérbio francês. O que é a felicidade? Lu. Embora Angélica e seus cálices de ferro já tivessem desaparecido quando reemergimos, encontramos Bill, Sally e Jean-Luc flutuando na enseada dentro de um barco de pesca. De um barco de pesca! Do deck, Sally sorria com uma empolgação palpável, segurando o leme com ambas as mãos. Seu sorriso logo se dissipou ao notar nossas expressões sombrias e ela gritou: O que aconteceu? Esperei até subirmos a bordo para responder. O presente de Isla foi uma merda. Não conseguiríamos chegar a Cesarine antes de Madame Labelle virar cinzas. Quando Coco disse isso, explicando a decisão do conclave, o envolvimento do padre Aquile e as palavras finais de Auguste, Bill deu tapinhas na polpa do barco. Esse é o presente dela, ou pelo menos o de Angélica. Vai nos levar até lá a tempo. Deu de ombros e acrescentou: Eu não me preocuparia tanto com as ameaças de meu pai. Ele tem tendências dramáticas, mas tem ainda menos noção do que está fazendo do que nós. Você não o viu. Torci os meus cabelos para tentar secá-los, amaldiçoando o frio. As mechas já tinham começado a congelar, e o meu corpo inteiro estava arrepiado. Não estava encenando. Sabe que vamos tentar resgatar Madame Labelle.
Planeja nos encurralar como já fez antes. Olhei ao redor do barco decrépito, e isso não vai conseguir nos levar a Cesarine rápido o suficiente. Vai sim. Empurrando Sally delicadamente para o lado, Bill fez um aceno positivo de cabeça enquanto Jean-Luc abaixava a vela, e deslizamos pelas águas com velocidade. Aprendi a velejar quando tinha 3 anos. Erguei uma sobrancelha convencida para Coco, acrescentando: Foi o almirante da Marinha Real em pessoa quem me ensinou. A meu lado, Coco esfregava os braços para esquentá-los, e Reid tensionava todos os músculos do corpo, recusando-se a tremer, apesar de seus lábios já terem adquirido uma coloração azulada. Sally correu para pegar lençóis da cabine na parte de baixo, mas não ajudariam, não o bastante. Relutante, busquei os padrões brancos, preparando-me quando cintilarem, respondendo. Franzi a testa com a sensação. A gama de possibilidades ainda me sobressaltava, mas após 1 ou 2 segundos de aclimatação, me senti bem, como se estivesse me espreguiçando depois de passar tempo demais em uma posição. Mais curioso ainda, em vez de me puxar em direção ao Chateau Leblanc, a magia parecia estar me puxando para... O que importa agora é se você, La Dame de Sorcières, ainda considera esse lugar seu lar. Senão, seria lógico pensar que sua magia não vai mais protegê-lo, e sim redirecionar a proteção para o seu novo lar, onde quer que seja. Depois, ficou fácil demais puxar um cordão. Uma explosão de ar quente envolveu primeiro o rei de Coco, depois a mim, e assisti impressionada enquanto a neve ao longo do caminho para a praia derretia, calor em troca de calor. O padrão branco se dissipou com o gelo. Como você fez isso? Perguntou Coco desconfiada. Derreti a neve. Achei que a natureza exigisse sacrifício. Ela semicerrou os olhos, examinando meu rosto e meu corpo à procura de qualquer sinal de dano físico. Como é que derreter neve pode ser um sacrifício? Dei de ombros sem saber como explicar um novo poder que era estranho até para mim. Morgane parecera, como Dame de Sorcières, não ter limites, e pelo menos nesse sentido natural, talvez de fato não tivesse tido. Eu sou a neve. Ela só me olhou, todos me olharam, até Sally enquanto retornava com cobertas meio mofadas. Envolvi a minha nos ombros, afundando-me em seu calor. O padrão tinha nos secado, mas o vento amargo não tinha ido embora. Tentei e provavelmente não consegui explicar. É como... Antes, minha magia me parecia uma conexão com meus ancestrais. Eu recebia meus padrões através deles. Agora, como Dame de Sorcières, eu sou eles. Sou suas cinzas, sua terra, sua magia. Sou a neve, as folhas e o vento. Sou ilimitada. Foi minha vez de ficar imóvel encarando. Com certeza soava como uma lunática ensandecida, mas não sabia mais como descrever a sensação. Talvez palavras não pudessem descrevê-la. Mas Coco pigarreou visivelmente desconfortável. Você ouviu o que aconteceu com a minha tia quando parou de respeitar as regras e o equilíbrio natural. Ela e suas seguidoras foram longe demais, massacraram o covo inteiro como resultado. E a deusa as puniu. Ela puniu sua mãe também. Na Mascarade de Crânes, a deusa deu uma chance à minha mãe de se redimir. Ela a advertiu. Quando Morgana a ignorou, Aurore retirou a benção dela. Está vendo? Existem regras e equilíbrio, e não posso... Comecei a refletir e contemplei os padrões. Não posso fazer nada que não seja natural com essa magia. Ou pelo menos não acho que possa. Não posso matar nem... Morte é algo natural. Reid olhava resoluto por cima dos tricanizes. Como ainda não tínhamos saído do Le Mélancolique, as águas embaixo não se agitavam. Ele segurou sua coberta com mais firmeza e engoliu em seco. Todo mundo vai morrer um dia. Verdade, concordei devagar, recordando as palavras de Ansel, que tinham sido reconfortantes de alguma forma, como uma bênção, mas as de Reid não eram, pareciam mais uma ameaça. Não, uma promessa. Franziu o senho outra vez, semicerrando os olhos enquanto encarava suas sobrancelhas pesadas, sua expressão abatida. Pela primeira vez desde que perdera parte da memória, fora o dia da nossa brincadeira bêbada, não exalava malevolência, não mantinha uma mão na bandoleira. A morte é algo natural, mas assassinato não é. Dando de ombros, Reid não respondeu. Resisti ao desejo de me aproximar dele. Está tudo bem, Chas. Bill tem razão. A gente vai conseguir alcançar sua mãe a tempo. Ele se virou e desceu antes que eu pudesse terminar a frase. A porta bateu às suas costas. Um silêncio constrangedor caiu sobre nós e um calor tomou conta das minhas bochechas.
Coco começou a procurar algo dentro da mochila, virando de costas para o vento gelado. Você não devia precisar de ajuda para saber que ele quer que você vá atrás dele. Tirou um pedaço de pergaminho, um frasco de tinta e uma pena antes de se sentar no chão do barco. Sem cerimônia, usou o joelho como mesa e começou a escrever uma mensagem. Para Claude, provavelmente. Para Blaise. A menos que precise de ajuda, posso ensinar um jeito excelente de se aliviar o estresse. Conheço vários jeitos de aliviar o estresse, obrigada. Quando o vento tornou impossível Coco manter a folha parada, fez um movimento de mão. A corrente de ar cessou apenas por um instante, imobilizando o barco junto. Tínhamos acabado de chegar ao oceano aberto e as ondas finalmente rebentavam contra o casco. Ele não se interessaria por nenhuma delas. Ah, acho que ele está muito interessado. Seu sorrisinho desapareceu quando Coco olhou para cima e ela começou a bater com a ponta da pena no papel ritmicamente. O que vou dizer para Claude? Resignada, me atirei ao lado dela, envolvendo-a com a coberta também. Do outro lado do deck, Bill comandava o leme enquanto Sally se empoleirava no único banco disponível. Jean-Luc se juntou a ela. Meu pai pode estar planejando nos prender, concordou Bill, mas ainda temos uma coisa a nosso favor. Apontou para Sally e Jean-Luc. Temos esses dois agora. Ele não sabe disso. Sabe que abandonei meu posto, resmungou Jean-Luc. Coco balançou a cabeça, mas não sabe por quê. Se ficou sabendo da ausência de Sally, o que duvido, conhecendo Tremblay, pode até suspeitar que você a tenha seguido, mas ninguém nunca vai acreditar que ela veio nos procurar, e muito menos se aliar conosco, não depois de tudo o que aconteceu. Temos o elemento surpresa. O fundo da minha mente, um plano começava a tomar forma. Não o investiguei muito detalhadamente, brincando com um fio solto na coberta em vez disso, deixando que nascesse. Não resolveria o problema que Morgane representava, mesmo que, na realidade, problema fosse uma palavra branda demais para o retrato que Angélica pintara. Uma batalha está prestes a começar, mais catastrófica do que qualquer outra que esse mundo já viu. Não podíamos focar nisso. O plano tinha mudado. Madame Labelle vinha primeiro, e depois, só depois, vinham as batalhas catastróficas. Puxei o fio com fúria, desfazendo parte da costura. Não vamos ter como nos infiltrar na cidade sem sermos detectados. Não conseguimos antes, mesmo quando ninguém tinha ideia do que estávamos a caminho. Agora vão estar nos esperando. Estou ouvindo um mais aí? Perguntou Bill. Olhei para ele, olhei para todos. Talvez a gente não precise entrar às escondidas. Talvez possamos anunciar nossa chegada. Dei um sorrisinho, embora não estivesse com vontade alguma de sorrir. Talvez até deixemos que nos capturem. O quê? Exclamou Bill. Não, olha só. Eu me debrucei para a frente, apontando para Sally e Jean-Luc. Temos uma aristocrata com um desejo de morte e um caçador perdidamente apaixonado por ela. Um caçador! Ele tem talentos letais e é altamente treinado. E, mais importante ainda, tem o respeito da coroa e da igreja. Se Sally tivesse partido em uma busca por vingança, contra mim, contra Heidi, contra todas as bruxas, é óbvio que ele iria atrás dela. É óbvio que poderia nos incapacitar e é óbvio que nos levaria de volta a Cesarine para nos ver queimar. Até prenderia o príncipe herdeiro rebelde no processo. Vão jogar vocês todos na prisão. O vento agitava os cachos selvagens de Célia enquanto pensava. A mesma prisão onde eles mantêm Madame Labelle presa. Exato. Jean-Luc pode dispensar os guardas e eu vou usar magia para nos libertar. Vão injetá-los com cicuta, lembrou Jean-Luc. Não, se você já tiver feito isso. Eu me atirei prostrada para fins de demonstração, a cabeça rolando sem sustentação sobre o ombro de Coco. Você esquece que sou uma mentirosa muito talentosa e seus irmãos confiam em você. Se escaparem sobre minha guarda, eles vão saber que os ajudei. Vão me tirar o título de capitão. Coco, que estivera anotando o plano, riscando e reescrevendo à medida que ia se formando, olhou para cima com uma expressão sombria. Vão fazer muito pior do que isso. Tirando uma faca do manto, cortou uma linha fina no antebraço, posicionando o corte acima do papel. A cada gota, o pergaminho crepitava até desaparecer. A mim, disse, pedi a Claude, e acho que a Zena e a Serafine também, que encontrem Blaise e depois se reúnam com a gente na pousada Leviatã. Se conseguiram curar Toulouse, Liana e Terrence, também vão conseguir curar Madame Labelle. Quando Jean-Luc não se pronunciou, Sally se aproximou, entrelaçando os dedos nos dele. É a coisa certa a se fazer, Jean. Os chasseurs deveriam proteger os inocentes.
A única coisa que Madame Labelle fez foi amar o filho. Se não fosse pelo sacrifício dela, o rei estaria torturando o rei de agora. Além disso, interrompeu Bill franzindo os lábios. Não querendo ser aquela pessoa, mas já sendo, o seu título não vai valer de nada se Morgane matar todo mundo. É um argumento sólido, concordou Coco. Jean-Luc fechou os olhos, o rosto sério e tenso. No céu ensolarado, gaivotas cantavam, e a este bordo, ondas quebravam na orla distante. Embora eu não conhecesse bem Jean-Luc, suas emoções estavam sempre à flor da pele, tão expostas quanto o seu casaco. Um casaco pelo qual ele se esforçara muito para obter, mais do que a maioria dos chasseurs. E todo aquele esforço, toda a mágoa, a inveja e o despeito teria sido em vão se ele nos ajudasse agora, ao fazer a coisa certa. Ele perderia tudo. Não conhecia Jean-Luc muito bem, mas eu o entendia melhor do que a maioria das pessoas. Após mais um momento, ele abaixou o queixo em concordância e tristeza. Certo, só me digam o que eu tenho que fazer. Obrigada, Jean, agradeceu Sally, dando um beijo na bochecha do rapaz. O último dos pergaminhos desapareceu com o sangue de Coco, e a mensagem foi enviada. Mas em vez de alívio, senti um terror renovado me percorrendo. Terror renovado e raiva antiga. A raiva fervilhava logo abaixo da minha pele enquanto eu encarava a porta para a cabine. Jean-Luc nos ajudaria, sim, e Claude e Blaise também. Tínhamos um dragão do nosso lado, bem como uma das primeiras bruxas existentes, Melusianas e Loup-Garou. Uma deusa me abençoara com a magia de La Dame des Sorcières, de modo que eu podia mudar de forma, podia alterar o próprio tecido da natureza. Com um aceno de mão, Morgane não sabia da minha existência, e Auguste não sabia do nosso plano. Nunca antes tivemos um elemento surpresa para usar. De fato, nunca antes estivemos tão bem preparados para o que estava por vir. Nosso plano era excelente, o melhor que já arquitetáramos. Não fosse por um problema muito alto e muito irritante. Meus olhos poderiam ter criado buracos na porta, tamanha a intensidade. Seguindo meu olhar, Coco cutucou meu ombro. Vá falar com ele. Ele jamais vai concordar com o plano. Você não tem como saber até ter tentado. Bufei. Tem razão. Ele provavelmente vai adorar o nosso plano. Vai dar a ele a chance de realizar suas fantasias de mártir. Porra, ele vai querer ser amarrado à fogueira por causa de todo o ódio que sente por si mesmo, de toda a vergonha ou de algum senso equivocado de dever. Ela me lançou um sorriso torto. Não foi isso o que eu disse. Foi o que quis dizer. Não foi, juro. Ela colocou o braço sobre meus ombros e me abraçou, inclinando-se para mim e abaixando a voz. Aqui está a sua primeira lição na arte da sedução. Ser honesto é sexy pra caramba. Não é o que você está pensando, acrescentou quando bufei outra vez. Honestidade vai além de contar a ele quem você costumava ser, quem ele costumava ser, quem vocês dois eram juntos. Você já tentou isso e não funcionou. Precisa mostrar a ele. Permita a si mesma ser vulnerável, para ele também poder ser. Esse tipo de honestidade, esse tipo é íntimo, honestidade nua e crua. Bati com a cabeça de leve contra o casco, soltando um suspiro pesado. Você esquece que eu sou uma mentirosa. Não sei ser honesta. O sorriso dela aumentou. Com ele você sabe. Ele me deixa furiosa pra cacete. Com certeza. Quero arrancar fora os olhos dele. Estou completamente de acordo. Talvez roube a baliçarda para raspar as sobrancelhas dele com ela. Adoraria ver isso. Vou ser honesta se você também for. Ela virou o rosto para o meu, confusa, e encontrei seus olhos. Como assim? Perguntou desconfiada, mas pela maneira como seu olhar viajou de relance para Bill, tão rápido que eu poderia nem ter notado, ela sabia exatamente o que eu queria dizer. Fingi poderar minhas palavras, tamborilando um dedo no queixo. Bem, Sally me contou sobre um certo beijo. Coco estreitou os olhos em uma advertência. Sally precisa cuidar da própria vida. Me parece que você também precisa cuidar da própria vida. Reprimi um sorriso diante da súbita expressão assassina dela. Anda, você não acabou de me dizer que honestidade é sexy pra caramba? Ela arrancou um braço dos meus ombros, cruzando com o outro diante do peito, escondendo-se um pouco mais dentro das cobertas. Não projete o que você e Heidi têm em cima do que Bill e eu temos. O nosso não é um grande romance arrebatador. Não somos amantes trágicos. Nós fomos um casinho sem compromisso, só isso. Coco, coco, coco. Topei com o ombro dela dessa vez.
Quem é a mentirosa agora? Não estou mentindo. Achei que tinha dito que honestidade era nua e crua. Achei que tinha dito que era íntima. Ela fez uma careta e desviou o olhar, apertando o medalhão contra o peito. Nua e crua demais. Íntima demais. Meu sorriso se apagou aos poucos ao notar a dor em suas palavras. Quando foi a última vez que você se deixou ser vulnerável na frente de alguém? Sou vulnerável com você. Mas eu não contava, e ela sabia. Vasculhei a memória tentando recordar todos os relacionamentos sérios de Coco, uma bruxa chamada Flore, Babette e Bill. Não sabia se devia contar Ansel também. Aquelas emoções tinham sido sérias, sim, mas não recíprocas de ambos os lados. Isso tudo tem a ver com Ansel? Perguntei um pouco hesitante. Ela me lançou um olhar mordaz. Não? Uma pausa. Bom, não mais. Curvou os ombros e em seus braços penderam ao lado do corpo. Olhou para as palmas das mãos em seu colo. Tinha a ver com ele, no começo, mas ele me visitou nas águas melancólicas, Lu. Senti meus olhos marejarem. Eu sei. Ela não pareceu chocada com a revelação, e seu olhar se tornou reflexivo, como se não tivesse nem sequer me escutado. Ele me disse que queria que eu fosse feliz, que se Bill fosse capaz de fazer isso, que eu não deveria hesitar. Balançou a cabeça triste. Mas nem sei o que é felicidade. Óbvio que sabe. O que sei, continuou ela determinada, falando por cima de mim, é que Bill não tem a obrigação de me mostrar. Não é obrigação de ninguém me mostrar, só minha. Se não sei como me fazer feliz, como ele poderia? Como minha mãe ou minha tia poderiam? Ah! Um momento de silêncio pulsou entre nós enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Eu a fitei, desejando tanto abraçar os seus ombros tensos, intencionalmente ou não. Coco tinha sido abandonada por todos que ousou amar, exceto por mim. Não era coincidência que só se permitisse ser vulnerável com uma pessoa. Ainda assim, meu coração ficou apertado quando olhei para Bill, que nos lançava olhares discretos a cada poucos segundos. Ele não é sua mãe nem sua tia, sussurrei. Ela ficou tensa. Ele é um príncipe. E você é uma princesa. Nós lideramos povos diferentes. A gente de Bill vai precisar de orientação dele. E a minha gente, da minha. Olha ao redor, Lu. Estendeu os braços para os lados como se Morgane, Josephine e Auguste estivessem no barco. Independente de como as coisas terminem em Cesarine, nossos reinos não estão alinhados. Nunca vão estar. Não temos um futuro juntos. Levantei uma sobrancelha, repetindo as palavras dela. Você não tem como saber até tentar. Quando ela me olhou irritada, sem responder, tomei suas mãos. Não, me escute, Coco. Se você não quer Bill, tudo bem. Prometo que não vou dizer mais nada. Mas se quer, e se ele também quer você, os dois vão encontrar um caminho, vão dar um jeito. Por vontade própria, meus olhos se viraram para a porta da cabine. Só você pode decidir o que é felicidade para você. Ela apertou minhas mãos com mais força, lágrimas cintilando em seus olhos. Já disse, Lu, não sei o que é felicidade. Não tem problema não saber. De repente, puxei-a para se levantar, finalmente a abraçando. Bill, Sally e Jean-Luc pausaram a conversa murmurada para nos observar sobressaltados. Eu os ignorei. Não me importava. O problema é parar de tentar. Temos que tentar, Coco, ou jamais vamos encontrar. Coco assentiu contra minha bochecha e suas palavras ecoaram em meus ouvidos. Honestidade vai além de contar a ele quem você costumava ser, quem ele costumava ser, quem vocês dois juntos eram. Precisa mostrar a ele. Mais uma vez, olhei para a porta. A raiva permanecia, é óbvio, ferida antiga, mas o terror tinha sido substituído por uma determinação férrea, por um novo propósito. Minha felicidade incluía Reid, e eu jamais pararia de lutar por ele, jamais deixaria de tentar. Coco seguiu meus olhos com um sorriso pequeno, empurrando-me para a frente com gentileza, sussurrou. Um brinde. Vamos encontrar nossa felicidade. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da sexta parte do livro Deuses e Monstros, de Shelby Maurin.